Famo é um garoto aparentemente comum que vive na China moderna e tá no ensino médio. Sua vida cotidiana é cheia de problemas por causa da sua família, que é muito pobre, e o seu pai trabalha dia e noite como motorista para poder sobreviver. Ele tem uma meia-irmã também que é deficiente e incapaz de fazer qualquer coisa sozinha, que ele tem que cuidar para cada tarefa. Um dia ele adormece usando um pingente de herança, temendo o dia seguinte, onde ele teria que viver a mesma vida de antes. Mas quando ele acorda, ele é transportado para um mundo de magia e monstros. Apesar de entrar nesse novo mundo mítico aí, a sua vida pessoal ainda é a mesma do mundo antigo. Sua família ainda é pobre, com seu pai trabalhando e lutando para pagar as contas e a meia-irmã deficiente para ele cuidar. Ele faz o vestibular para entrar numa escola de magia no ensino médio, mas desiste cedo porque não sabe nada sobre magia. Também, né, o cara só tinha 3 meses para estudar 9 anos de material, fica difícil, cara. Passar no teste é necessário para quem quer ser um mago, porque é a qualificação básica que permite que os alunos ganhem o seu talento mágico no evento do Despertar. Um grupo de colegas atrás dele discutem então sobre os talentos que querem ter e começam a simpatizar um pouquinho com um cara de cabelo azul chamado Bai, porque ele é praticamente garantido se tornar um mago de talento de gelo, como o resto da sua família toda. Gelo é um dos mais poderosos elementos que existem. O Mo então caminha até o seu pai, que está esperando ansiosamente por ele do lado de fora da escola. Ele pergunta como foi o exame, mas o garoto estava com vergonha de dizer qualquer coisa. Entendendo o seu silêncio, seu pai diz a ele para não se preocupar, porque ele encontrou para ele uma vaga de emprego bem remunerada para ser um motorista na cidade vizinha. Só que o Mo não queria ser um motorista. O Mo então implorou para o seu pai para lhe dar outras chances, para ele se tornar um mago que todos respeitam. Ele se recusa a permanecer como um perdedor nesse mundo mágico. Seu pai percebe a determinação do garoto e diz que tudo bem, ele pensaria em algo para ele se dedicar. E os dois depois disso voltam para casa. No dia seguinte, ele e o seu amigo voltaram da escola juntos. O amigo diz a ele que Ninshu sabia que tinha voltado para a capital mais cedo naquela manhã e que ela estava ainda mais bonita do que antes. Famo ignora isso e não dá nenhuma resposta. Ele percebe que o seu pai está conversando então com um homem aparentemente snob chamado Sr. Mu, que ele tem trabalhado como motorista por anos. Ele implora ao Sr. Mu que use sua influência para fazer com que o Famo seja admitido no colégio sênior de magia como um favor para ele. O Sr. Mu disse a ele que o Famo não apenas foi reprovado no exame, mas também uma vez tentou fugir com a sua filha. Mas o seu pai não recua, falando que faria qualquer coisa em troca do seu filho conseguir entrar nessa escola. O Sr. Mu então concorda em ajudá-lo se ele prometer que daria sua casa para ele, e o seu pai acaba concordando. Mais tarde naquela noite, o pai diz a Famo que conseguiu que ele fosse admitido na escola conversando com um dos seus amigos, que é o diretor do colégio de magia. Ele também diz que vai dar a casa por um aluguel, porque ele e a irmã vão ficar na escola em tempo integral, e o pai estava sempre fora no seu trabalho de motorista. De qualquer maneira, o Famo promete então ser um mago poderoso e um dia fazer a família feliz e muito rica. Enquanto fazia sua lição de casa à noite, ele procrastinava um pouco enquanto assistia a um vídeo em vez de estudar muito para se tornar um mago e ajudar sua família. Ele se lembra de uma vez em que Ninshu o pediu para levá-la para longe da sua casa e eles fugiram juntos, mas não foram muito longe antes de serem pegos. Depois disso, o Sr. Mu, junto com a sua gangue, invadiu a casa dele para espancar o Famo e o seu pai por tentar fugir com a princesinha da família poderosa. Ele ainda se lembra claramente de como o Sr. Mu ameaçou quebrar as 2 pernas dele se ele colocasse o olho na sua filha novamente. Então, falando do dia do evento do Despertar, né, que é quando todos os alunos aqui despertam o seu talento mágico e começam o seu caminho para se tornar um mago, esse dia finalmente chegou. Todos recebem um distintivo que enterra um símbolo específico que o seu poder desperta junto com as 7 estrelas. Geralmente as 7 estrelas são escuras no começo, isso quando as pessoas são apenas iniciantes, mas as estrelas começam a brilhar uma por uma à medida que as pessoas vão se tornando mais fortes. Tendo passado no exame em primeiro, o Bai toca na bola de cristal na frente da classe para poder despertar o seu talento. Como esperado, ele consegue o talento de gelo, como todos da sua família. Uma das suas estrelas começa a brilhar, mostrando que ele já é habilidoso o suficiente, mais do que um iniciante. Famo é o próximo e todos zombam dele porque ele se aproxima da bola de cristal e nada acontece. Quando ele coloca a mão sobre ela, todos começam a dar risadas. Ele então tenta mais uma vez com o foco renovado e dessa vez uma luz roxa brilhante sai da bola de cristal. Todos, até os alunos das outras classes, começam a se aglomerar ao redor do corredor em admiração ao ver essa luz roxa. O roxo significa o elemento trovão, o elemento mais raro e mais forte conhecido nesse mundo. Famo entra num estado de choque e permanece parado com a sua mão na bola por um longo tempo. Todos na classe então saíram da sala. Quando ele recuperou os sentidos e olhou para a bola de novo, agora ele virou um vermelho brilhante. Mo percebe que despertou não um, mas 2 dos mais poderosos elementos.
mas por algum motivo seus colegas não se lembravam de vê-lo obter o talento do trovão, que ele mal pode esperar para provar para os seus amigos que eles estavam errados. Como seus talentos recém-descobertos, 2 meses se passaram desde o despertar. O seu professor explica que para completar a lição mágica, o objetivo é controlar essas 7 estrelas que se movem em vontade do mundo espiritual, focando sua mente para poder trazer as estrelas para uma órbita fixa e estável, alcançando as suas causas para poder completar a magia de liberação, concedendo a eles os seus poderes mágicos. O Bai já tem o controle sobre 5 estrelas, o mais alto da classe. O Fan Mo foi o mais atrasado, apenas sendo capaz de controlar uma das suas estrelas por um talento de fogo. Depois da escola, então, ele acabou ficando de mau humor por causa dos seus colegas malvados, Ele estava frustrado porque ninguém sabia o que ele já podia controlar 6 estrelas das suas estrelas de talento de trovão. Ainda assim, ele sempre perde de alguma forma a 7ª estrela, tornando-o incapaz de desbloquear suas habilidades de trovão. Então, enquanto ele caminha, ele acaba encontrando a sua irmã mais nova, Xinsha, que está em um parque, e percebendo que ela está presa no balanço, justamente porque um grupo de delinquentes levou embora a cadeira de rodas dela, o amor vai lá, O líder até gosta dela, mas como ele não tem dotes para realmente conquistar o seu amor, ele acha que chantageá-la levando sua cadeira de rodas até que ela concorde em ser a sua namorada é uma boa ideia. Enfurecido, então, o Fan Mo os confronta para poder levar a cadeira de rodas de volta, mas eles querem lutar. Então, pronto para lutar pela honra da sua irmã, ele canaliza toda a sua vontade para alinhar as estrelas do seu talento de trovão e ele desbloqueia com sucesso a sua primeira habilidade do trovão, a ira do trovão. E acaba que ele dá um choque no líder, Ao saber que ele é um mago, os outros então ficam apavorados com ele e fogem. Quando ele sai, então, ele volta com a cadeira de rodas da Xinsha o mais rápido possível e ela diz a ele como está orgulhosa por ele ter liberado essa magia. De volta a casa, Fan Mo treina alinhando suas estrelas de fogo no banho, porque ele precisa desesperadamente passar no exame final. Seu pai está correndo um grande risco ao aceitar trabalhar como motorista na cidade vizinha, porque as cidades vizinhas têm ataques regulares de monstros. O pai fica indefeso nesse cenário, porque ele é apenas uma pessoa comum, não alguém mágico. Xinsha então pergunta a ele como ele aprendeu a usar a ira do trovão tão rapidamente. Ela suspeita que ele se juntou à Cúria Negra, que era um culto que ajuda as pessoas a dominar suas habilidades mais rapidamente. Ele garante a ela que só foi capaz de fazer isso porque praticou muito em particular. Depois que ela sai, ele percebe que ainda não pode mostrar o seu poder de trovão para as pessoas, porque isso levaria a várias suspeitas. O talento do trovão seria o seu trunfo. Enquanto ele pratica arduamente para dominar o seu talento de fogo no tempo do exame final, um dia, uma nova professora de magia prática entra na sala de aula e se apresenta como Yu Tang. Ela é um mago muito talentoso do fogo e todos os garotos se apaixonam instantaneamente pelas suas aparências e habilidades duronas. O Fan Mo também ganha motivação recém-descoberta, depois de assistir ela demonstrando seu poder de explosão do fogo. No entanto, enquanto o Fan passa todo o seu tempo trabalhando duro nas suas habilidades e mostrando uma melhoria gradual nas suas aulas, o Bai e o Sr. Mu pensam sobre várias maneiras de fazê-lo falhar, como vilões de desenho animado, Eles ainda estão preocupados com a fuga da filha e querem arruinar a vida do Fan pelo incidente. O Sr. Mu planeja sabotar seu exame final usando uma pedra escura. Essa pedra escura se parece com uma pedra preta normal, mas tem uma capacidade de absorver energia mágica de qualquer coisa que toca. Com a ajuda do professor corrupto, ele planeja colocar essa pedra plantada sobre a bola de cristal durante o exame, para poder absorver a luz que sai dela, o que indicaria um desempenho ruim, digno de uma nota baixa. Faltando então um mês para o exame, o professor explica todo o processo de avaliação. Eles devem tocar a bola de cristal que julga suas habilidades mágicas e brilha na proporção da sua força, em que o mais forte fica com o mais brilhante. Os alunos podem ser classificados entre D e A, com D sendo a nota de reprovação. Bai perguntou ao professor se eles vão ter que fazer um lançamento mágico, e o professor aponta que esperar uma liberação mágica dos alunos dentro de 1 ano de aprendizado não é algo razoável, portanto não é obrigatório. No entanto, se um aluno conseguir, ele é promovido para uma classe de elite e recebe uma pulseira de estrela que aumenta suas habilidades. E é como um aumento de experiência, No dia do exame final, Ninshu vem para supervisionar o desempenho dos alunos, apesar de ter a mesma idade que eles. Acontece que ela é uma aluna de prestígio do Colégio Imperial e é uma especialista em usar o elemento do gelo. Bai foi promovido para mostrar o seu valor na frente dela e ao mesmo tempo mostrar o quão fraco e incompetente o Fan Mo é. Ninshu demonstra o seu poder para a escola, tocando na bola de cristal e fazendo o gelo se espalhar da bola para baixo do pódio e todo o caminho até o chão perto dos pés dos alunos, fazendo a pobre bola de cristal simplesmente quebrar no meio. Uma nova bola foi colocada no pódio e os alunos então são chamados 1 a 1 para fazer o mesmo teste. O único amigo de Fan Mo então sobe no palco, Xiao Hao. Ele fica motivado para se esforçar mais
e ele é o primeiro a tentar uma liberação mágica, mas acaba falhando. Seus colegas o movem para fora do palco, provando como a escola tem as piores pessoas de todos os tempos. A senhorita Tang então dá um tapinha nas costas dele e diz que foi uma boa tentativa. Bai Mu é o próximo. A bola de cristal brilha super forte com 2 aros ao redor. Ele tá na sua nota mais alta do que o normal. Notando Minshu na plateia, ele também pediu para realizar a liberação mágica. Então ele conseguiu alinhar com sucesso todas as 7 das suas estrelas e lançou uma linha de gelo rastejante para congelar o alvo. Ele obteve uma boa nota de classificação B, que levou ele à liderança mágica. Seu desempenho coloca mais pressão ainda sobre o próximo aluno, que por acaso é o Fan Mu. O examinador e o Sr. Mu compartilham um sorriso atrevido antes de subir no palco e secretamente colocam a pedra escura sobre a bola de cristal, enquanto o Fan entra no palco e coloca a mão na bola. Para sua surpresa, a bola libera uma luz laranja muito fraca. Ele tenta novamente e ainda falha. O Sr. Mu usa essa chance para dizer o quão incompetente ele é e como ele simplesmente desonrou sua família por nem mesmo conseguir passar nesse exame. Minshu, então, permanece em silêncio com todos os outros ridicularizando e tirando sarro dele. Fan não para de tentar e eventualmente a pedra preta que estava lá quebra depois de absorver poder demais. Depois disso, a bola de cristal se ilumina com uma auréola ao redor dela. O professor dá a ele um B e a senhorita Tang, que estava assistindo o tempo todo, desconfia que a bola de cristal estava com defeito e apela para uma reavaliação do Fan. Os alunos apoiam a senhorita Tang, pensando que ela estava falando isso porque o Fan Mu merecia uma nota mais baixa. Um outro professor implora a senhorita Tang para desistir da sua reclamação, porque não quer que o Fan fale de novo num teste justo. Mas Minshu intervém também e pressiona para repetir o teste. Outra bola de cristal foi trazida e imediatamente assim que o Fan tocou nessa bola, ela explodiu no vermelho ofuscante com raios de luz circulando seu corpo. Com isso, ele é solicitado para realizar uma liberação mágica. Uma vez que o alvo é colocado na sua frente, o Fan Mu habilmente lança a bola de fogo incendiando o alvo e ferindo ele, recebendo uma ótima nota pelo lançamento. Reconhecendo o seu potencial, o Sr. Mu, que tem um penteado melhor, o mais legalzinho, tá de pé e chama ele convidando para fazer parte da família e oferece a ele uma pulseira de estrela de fogo para melhor aproveitar os seus poderes. Mas, pro choque de todos, o Fan Mu não apenas rejeita, mas também o insulta e a família dele também por menosprezar o seu pai, tratando ele como um cachorro de colo, por invadir a casa deles e atacar ele e o seu pai, fazendo com que o seu pai recebesse uma grande lesão nas costas que nunca cicatrizou. Sr. Mu tenta usar os seus poderes de gelo, mas ele meio que foi parado aí, apontando que a violência não pode acontecer dentro da escola. Ele pede que o Fan peça desculpas ao desrespeitar os mais velhos, mas o Fan recusa. O Sr. Mu ameaça expulsá-lo, mas o diretor retruca que ele não será expulso enquanto mantém sua posição. Bai Mu desafia para um duelo para esclarecer as coisas. O Sr. Mu reforça a ideia e declara que o duelo seria uma luta entre Fan Mu e Ang Yu, seu filho adotivo, que é ainda mais forte do que o Bai. Fan Mu então concorda e decide que se ele perder, ele pediria desculpas à família Mu. Mas se ganhar, a família Mu teria que se desculpar com seu pai. De acordo com as leis, os duelos dos magos são proibidos entre magos menores de idade, então eles marcaram uma data 2 anos depois para resolver a luta de uma vez por todas. Minshu sorri para Fan Mu antes de sair com o resto. O próximo semestre começa com Fan Mu no topo da classe de elite. O professor explicou que tem 3 pulseiras de estrelas que serão dadas aos 3 primeiros alunos da classe por um mês. No entanto, com a punição de insultar a família Mu, o Fan só teria o bracelete por 10 dias, depois ele seria repassado para um 4º aluno, já que as pulseiras são limitadas e muito valiosas. Se um aluno devolvê-lo com atraso ou danificar as pulseiras, não resultaria apenas numa expulsão, mas também na proibição de se tornar um mago. Mais tarde naquela noite, o Fan Mu olha para sua pulseira enquanto está sentado sozinho no escuro. Toda vez que ele tira sua pulseira do bolso, o misterioso colar na sua corrente começa a levitar. Ele então coloca a pulseira quando o pingente de repente levanta, se desenrola e a boca do peixe abre para comer o bracelete do Fan inteiro. Ele tenta mais freneticamente pegar o precioso bracelete de volta quando a senhorita Tang se aproxima dele e adivinha corretamente que ele perdeu a pulseira. Ele explica o que aconteceu e mostra a ela o pingente, e ao inspecionar esse pingente, ela percebe que é uma engrenagem mágica usada para se alimentar de outras engrenagens com a pulseira, e isso impulsiona-lhe para aumentar o seu poder. Isso explica porque ele conseguiu desbloquear 2 elementos e como foi capaz de progredir muito mais rápido do que os seus colegas. Ela então aconselha ele a manter esse pingente em segredo dos outros e cultivar bem ele, alimentando ele de outras engrenagens aí. Ela garante a ele que cuidaria do assunto da pulseira e desaparece depois disso.
Alguns dias depois, a classe faz uma viagem de campo para um pico nevado do posto 247, um local fortemente guardado, além do qual vivem muitos monstros comedores de gente. O Fan vai lá com o seu colar claramente visível acima da camisa branca e lisa. Pô, inteligente esse cara aí, né? O instrutor colocou eles numa tarefa de caça por recompensa, tudo para dar uma folga para eles, mas pela sua inexperiência toda a turma receberia um A e um F, né? Pelo menos um dos alunos deve concluir essa tarefa, porém, se ninguém concluir a caça, toda a turma seria reprovada. Os alunos decidem que preferem desistir para não arriscar a vida, mas o instrutor não quer saber de nada. Apesar de fazer parte da classe de elite, na melhor escola de magia, ele diz que os alunos que caçarem um monstro com sucesso receberão uma armadura mágica, uma peça de equipamentos mágicos que custa muito caro. Famor, que está determinado a ficar mais forte para o duelo, tem como seu objetivo matar esse monstro aí. A classe então se divide em equipes diferentes que explora o deserto além do posto avançado usando os seus poderes para se livrar de qualquer obstáculo. Duas equipes que incluem Baimu e Fanmu chegam à caverna que o instrutor ordena que eles encontrassem. O seu trabalho é inspecionar essa caverna para verificar se tem algum demônio lobo de um olho só permanecendo lá depois de terem sido eliminados pelos magos do posto avançado, e também procurar por uma pulseira de estrela que o instrutor perdeu lá embaixo. Enquanto o outro grupo está entrando na caverna, o Fan fica obcecado com uma lagoa do lado de fora da caverna. Seu amigo pergunta o que ele está pensando, e o Fan aponta que o lago estava apenas meio cheio, apesar de ter chovido bastante antes deles chegarem, e a linha da água ainda era visível, indicando que algum bicho enorme deve ter bebido metade da água do lago. O amigo então entra em pânico e corre para falar para os outros. É claro que ninguém acredita nele e diz para ele ficar para trás se ele tiver com medo de entrar na caverna. Literalmente 10 segundos depois de entrar, eles se deparam com um lobo gigante fazendo todos gritarem e correrem. Baimu tenta usar os seus poderes, mas ele não consegue se concentrar e quase é mordido pelo lobo. Outros estudantes de fogo tentam derrubá-lo, mas Famor a carrega antes que ela o ataque. Enquanto todos os alunos estão perdendo a cabeça, os instrutores e os professores estão observando do penhasco de trás. Na realidade, o lobo não é um lobo demônio de um olho só, mas é simplesmente um lobo muito menos temido, um animal de estimação dos instrutores. O lobo Ark é simplesmente um teste para ver se os alunos podem usar sua magia em situações reais e terríveis. Apenas quando o instrutor principal então acredita que nenhum dos alunos está à altura do alvo, eles veem um flash de luz azul vindo de dentro da caverna. Baimu usou com sucesso suas habilidades de gelo rastejantes de nível 1 para poder prender o lobo no seu lugar. Depois de ver o Bai ter sucesso, a mesma aluna então foge do controle do Fan e corre de volta para a caverna para lutar contra o lobo também. Ela usa os seus poderes de nível de uma explosão de fogo, fazendo o gelo que o Bai lançou derreter e acaba libertando o lobo completamente. Outro aluno com o talento do trovão tenta salvá-lo, mas apenas para o lobo por alguns segundos. Percebendo que a magia de nível 1 não tem efeitos no lobo, o Fan finalmente se concentra e desbloqueia sua habilidade de fogo nível 2, a cremação. Ele incendeia o lobo, fazendo ele saltar na lagoa. Os instrutores então e professores ficam maravilhados ao ver um mago talentoso entre os alunos, mas o garoto percebe que não tem mais controle sobre o arquilobo, ou seja, até agora o proprietário tinha ele sob seu controle para não prejudicar os alunos, mas agora ele estava totalmente livre, os alunos estavam correndo perigo. O lobo então primeiro mira na garota. O amigo de cabelos castanhos do Fan usa seus poderes de vento para tirá-la rapidamente da vista do lobo. Baimu tenta seguir com um ataque, mas o lobo pula sobre ele e tenta alcançar o Fan. Todos eles correm para dentro da caverna enquanto o lobo segue eles. Um dos colegas sugere que eles devam fugir, enquanto um pequeno grupo luta com o lobo para que as suas mortes não sejam desperdiçadas. Felizmente, os outros se recusam a deixar os seus amigos para trás. Nesse ponto, o instrutor principal entra na caverna com asas de anjo e pergunta onde o lobo tá. Fan e seus amigos fogem do lobo com a ajuda dos seus poderes de vento, mas o lobo acaba machucando o amigo ao ele tentar proteger o Fan de algum ataque pesado. Depois de ver o seu amigo se machucar, ele enfrenta o lobo de frente. Dessa vez, com o seu poder de trovão, o lobo desacelera depois de ser eletrocutado, e quando o Fan percebe uma pedra gigante pontuda sobre o lobo, ele usa seus poderes de fogo no nível 2 para poder fazer o espinho cair e perfurar o corpo do lobo. Uma vez que o lobo cai no chão, uma pequena esfera branca sai do lobo que é absorvida pelo seu pingente. Ele não perde muito tempo pensando nisso e corre para ajudar um amigo inconsciente. O instrutor consegue os alcançar e fica chocado ao ver o lobo morto. O Fan explica que usou seus poderes de fogo para fazer o espinho matá-lo, mas o instrutor ainda está um pouco cético sobre como o monstro falhou em evitar ele com seus reflexos rápidos. O Fan acena pedindo ajuda para o seu amigo ferido. Fan e os outros começam a se mover na direção da saída com o amigo nas costas do instrutor. Eles se deparam com o resto da turma e os professores que vieram procurar por eles. Todos perguntam aonde está o lobo e descobrem que ele está morto.
Então todos assumem, lógico, que foi o instrutor que tinha matado o lobo e tal, e o dono exige saber por que ele matou, mesmo não sendo uma ameaça real. Para o instrutor experiente, ele acaba explicando que não foi ele, mas o Famo que matou. Antes de encontrar ele na caverna, ele já estava morto. Todos acham difícil de acreditar como um mero aluno pode lutar contra o monstro até a morte, mas alguns ainda suspeitam que o instrutor acabou com a sua vida. O dono então corre para o cadáver do seu animal de estimação e começa a chorar enquanto abraça ele com força. O lobo não merecia morrer nesse teste escolar. No entanto, esse é um evento que faz com que todos os seus colegas reconheçam a força de Famo, que finalmente o elogia por suas habilidades e agradece a ele por salvar suas vidas. A senhorita Tang aponta que se o lobo não tivesse sob o controle no começo, aqueles que não eram capazes de usar magia para proteger teriam morrido na vida real. Os monstros são bestas impiedosas que matam indiscriminadamente e eles devem aprender a enfrentar o seu medo e lutar contra eles. Na liderança, então, o instrutor anuncia que o aluno que conseguiu usar a magia contra o lobo receberia um reconhecimento especial por toda a sua coragem e acaba que toda a turma recebe um A e passa no teste. Famo ganha uma nota S e uma armadura mágica também por ter matado o lobo. Durante a cerimônia de premiação, o chefe até convida o fã a ingressar na sua instituição no futuro, para uma vida mais confortável, mas a sua mente estava ocupada tentando descobrir como o fã realmente conseguiu matar o lobo. Ele se lembra de ter notado algumas coisas no chão que estavam queimadas ao redor, embaixo do corpo do lobo, e como o rosto do lobo tinha algumas marcas negras também. Os seus pensamentos são interrompidos por um guarda que alerta sobre o avistamento de demônios lobos também de osso no oeste do território, e ele rapidamente entra em ação e ordena todos os guardas encontrar e matar esses monstros. 2 meses se passaram depois da viagem de campo e Famo continua praticando a sua magia. Depois do ataque do lobo, ele percebeu que a magia de nível 1 não tem efeito sobre os monstros, e ele precisa trabalhar mais ainda para aumentar o seu poder. Ele passou todo o seu tempo praticando o seu talento do fogo até agora, para mostrar suas habilidades para os outros, mas ele também precisa melhorar o seu talento do fogo para chegar no nível 2. Pelo menos, se não fosse pelo espeto gigante, ele e o seu amigo teriam morrido na caverna. De acordo com a senhorita Tang, o seu pingente acelera o processo absorvendo outros equipamentos de espírito e monstros, e se ele for capaz de absorver mais, ele pode atualizar o seu pingente para o nível de equipamento espiritual, que pode dar a ele um impulso de 40 em comparação com os 20% atual. Então ele decide se tornar um caçador de recompensas para ganhar dinheiro, para poder alimentar o seu pingente e ganhar experiência de combate. No dia seguinte, ele entra no salão do caçador de recompensas com uma máscara preta, que está cobrindo o seu rosto. O salão dos caçadores de recompensa é onde as últimas recompensas com seus prêmios em dinheiro estão listadas para os caçadores de recompensa escolherem a partir daí. Ele então ouve um homem dar conselhos a um jovem mago sobre quais missões ele deve fazer. Fã se aproxima dele para perguntar se o grupo de caçadores de monstros está recrutando, para qual o homem aponta que uma longa fila de candidatos está lá. O homem aconselha economizar tempo e procurar trabalhos mais simples, porque os caçadores de monstros são altamente seletivos e só magos experientes entram lá. O fã ainda deseja se juntar porque os caçadores de monstros lutam contra monstros na cidade e para ele permanecer na cidade seria mais conveniente para poder assistir às aulas também. O homem diz que se ele tiver o talento do fogo vai ser muito mais fácil de entrar. Ele pergunta se seria fácil com o talento do trovão e acaba que o homem ri, pensando que ele tá brincando, já que o trovão é uma habilidade tão rara, até mesmo um novato poderia entrar em qualquer grupo com essa habilidade. Com essa informação, então, o fã vai lá e entra na fila para se candidatar para os caçadores de monstros. Todos antes dele são rejeitados, deixando o capitão frustrado sobre os candidatos inexperientes que subestimam as habilidades necessárias para fazer parte do grupo. Então chegou a vez do fã. Funcionários juniores perguntam a ele sobre suas qualificações e quase mandam ele embora por nem mesmo ser um caçador certificado. No entanto, quando ele demonstra o seu poder de trovão para eles, isso faz com que todos na fila, inclusive no portão, ao ver o elemento que eles nunca viram antes, fiquem chocados. O capitão irrompe pela porta e recebe ele no grupo de caçadores de monstros, ignorando sua inexperiência e dispensando todos os outros entrevistados. Ele começa a apresentar fã aos membros principais, começando com um poderoso mago do gelo, o mago chamado Kaitang. Fã a reconhece como uma das primas de Ninshu e espera que ela não reconheça ele. O resto das apresentações são interrompidos pela informação de uma menina de que uma escola está sob ataque de demônios e aquele aluno está desaparecido. O capitão então pede para o fã voltar para casa, mas ele pede para acompanhá-los na sua missão, para a qual o capitão acaba concordando. No caminho, ele fica tentando ligar para sua irmã, porque ela é aluna da escola que está sob ataque. Ele se preocupa que a sua irmã possa ter sumido quando eles chegarem.
O capitão então delega diferentes funções aos membros e instrui Fan a inspecionar a cantina. Lá na cantina, o Fan toma um sustão com o toque do seu telefone e ele atende ouvindo a voz da sua irmã. Ela explica que esqueceu de pegar o telefone durante toda a evacuação de emergência e está usando um telefone de rua para poder contatá-lo. Ela diz que, embora esteja segura, sentiu algo à espreita no dormitório. Enquanto ela evacuava, inclusive, ela avistou uma garota andando na direção oposta da direção da cantina e estava preocupada com essa garota. Ele tranquiliza ela então, dizendo que vai procurar pela garota e encerra a ligação. Logo depois de desligar, ele faz um contato visual com uma enorme bolha azul de um monstro de um olho só. Um monstro que atira um feixe de luz explosiva na sua direção, mas ele é capaz de se esquivar, fazendo com que a janela de trás simplesmente quebre e aos arredores comecem a pegar fogo. Isso acaba alertando os outros membros, e eles chegam rapidamente no local para dar reforços. O mago da água bloqueia outro feixe de luz que atingiria o Fan com uma parede de água. Eles dizem ao Fan-Mo para recuar, para que os especialistas possam cuidar disso. Eles então manobram habilmente em torno dos feixes do monstro, enquanto o capitão usa suas habilidades de fogo para controlar o fogo na área para poder seguir o demônio que é assado vivo assim que o Firestorm nível 3 o atinge. Ele relaxa enquanto pensam que a ameaça foi eliminada, mas o demônio de alguma forma sobrevive ao ataque e abre o olho. Então ele ataca o mago de gelo Tang. O capitão ordena que o mago da água bloqueie, mas ele simplesmente passa pelo seu escudo e faz um corte na sua roupa. O Fan é o único que consegue reagir rápido o suficiente para jogar o monstro para baixo antes que cause mais danos, lançando seu poder de serpente de trovão. O capitão grita com o mago da água por ele ter falhado em parar o demônio, e ele não quer ouvir o seu pedido de desculpas, porque um pedido de desculpas no seu grupo significa que alguma vida poderia ter sido tirada. Então ele agradece ao Fan por seus reflexos incríveis e o promove como membro em tempo integral, tudo pelo seu bom trabalho do dia. Depois, o Fan percebe o espírito do demônio do rato com uma orbe amarela flutuando do seu corpo, e acaba que o pingente absorve ele como fez com o lobo. Ele percebe que ninguém pode ver o monstro, mas a missão dos caçadores ainda não acabou, eles ainda não encontraram a garota desaparecida. Alguns dos membros apenas avistaram então um túnel na cozinha cheio de pegadas de demônio. Acontece que tem mais do que apenas um ciclope demônio, e eles enfrentaram nessa operação, cuja essa habilidade precisará ser tratada pela Associação das Sociedades Mágicas. Depois de alertá-los então, os caçadores de monstros deixam a escola. No caminho de volta, um dos membros encontrou o telefone do Fan no andar da cantina, apontando que ele tem muitas ligações perdidas do mesmo número. Fan então volta para casa para encontrar sua irmã no telefone público. Ela fica tão aliviada ao vê-lo seguro que tenta até sair da cadeira de rodas. Ele vem em direção a ela e a abraça, tranquilizando a sua irmã. Seu irmão agora pode cuidar de monstros e se livrou de um numa escola com a ajuda da sua equipe. Ele conta toda a história alegremente para ela, fazendo ela se sentir mais confortável, e diz também que a sua maior prioridade deve ser se proteger para o bem dele. Enquanto isso, na nova residência gigante dos Mu, o futuro oponente do Fan está subindo de nível mais rápido do que seus colegas. Ele já atingiu o nível 2 e o seu talento de gelo deve atingir o nível 3 dentro de um ano, com o qual ele poderia ter uma capacidade de congelar uma enorme área ao seu redor. Apesar de dizer que ainda estava insatisfeito com seu progresso, porque Ninshu estava à frente dele, o Sr. Mu diz para ele que ele só deve se preocupar em derrotar o Fan no duelo, uma conquista que lhe renderia recompensas do mestre. Então ele vai lá até o Sr. Mu mais legal e pergunta por que ele tem que lutar contra o Fan, já que ele é um oponente indigno. O Sr. Mu concorda com seu sentimento, mas diz que ele não teve escolha porque é o diretor e o mestre que queriam. Como bônus, ele acredita que vencer o duelo seria o primeiro passo para o controle da cidade. Isso não é tudo, como um outro bônus também, as fontes sagradas estavam em jogo. E essa fonte aí é um lugar onde apenas uma pessoa é escolhida para treinar a cada ano, e todas as escolas e famílias grandes esperam pontuar as posições que demonstram seus poderes esmagadores. E esse duelo o tornaria um candidato para essa fonte sagrada. Ao mesmo tempo, o outro Sr. Mu e Bai estão lá, se encontram pelo jardim e estão planejando também. Bai diz que o mestre parece favorecer bastante Wang e pergunta se ele poderia ser o próximo líder. O Sr. Mu diz que fará dele o verdadeiro tesouro da família Mu e que o mestre está apenas usando o Wang como um cachorro para que Ninshu possa usá-lo como um trampolim para sua posição no topo. Lá na série do Caçador de Monstros, o Fan recebe o seu primeiro salário cheio como um membro tempo integral. Ele então está muito animado para obter uma grande quantia por cada missão, bem como bônus, né? Isso permitiria que ele também alimentasse o seu pingente rapidamente e nivelasse ainda mais rápido. Com esse novo trabalho, ele não frequenta muito a escola, mas o dia quando ele chega, uma aluna de classe chamada Min Sao aparece, a garota que ele salvou inclusive do lobo lá, né? Pois é, ela pergunta se ele estaria disposto a sair com ela. Ele então assume que ela está apaixonada por ele e concorda. Daí ele espera ir no cinema, num restaurante, né, no primeiro encontro, só que o endereço que ela dá a ele leva ele num beco vazio. Quando ela chega lá, ela começa a falar sobre alguns tremores regulares ocorrendo na área.
Confuso, ele pergunta por que ela convidou ele para sair. Aí ela esclarece que seus avós moram num prédio próximo, né, e ela tem tido sonhos frequentes à noite. Preocupada que algo possa estar errado, ela pensou em pedir ajuda para ele para investigar a área contra monstros. Ele concorda em ajudar e se sente bastante confiante em lidar com esse problema, porque ele já cuidou de 7 ou 8 monstros no trabalho, né? Agora, ele pega sua pequena bolsa e abre ela para derramar um pó revelador, que é um pó mágico que revela vestígios deixados por monstros. Ele investiga as pegadas das recém-surgidas e acaba deduzindo que deve estar escondido à vista de todos. Naquele instante, um lobo gigante de um olho só emerge do chão com um lanche na boca. Eles observam se alimentar de um humano morto, alguém que deve ter sido um sem-teto. Deve ter estado presente à espreita na cidade por muito tempo, caçando os sem-tetos, porque eles são menos prováveis de serem detectados desaparecidos pela polícia. Esse lobo é 2 vezes maior do que o que eles enfrentaram na viagem. A menina fica apavorada e implora pro fã sair do lugar, e ele pede para ela fugir sozinha, evacuar o quarteirão e alertar a polícia. No entanto, a Min diz que não tá esperando não, ela já chamou a polícia. O lobo imediatamente rastreia o som do celular e os persegue. Como da última vez, o fã carrega ela para longe e define o caminho atrás dele com as chamas do seu poder nível 2 de cremação, para poder ganhar algum tempo. Mas o lobo é super forte e continua seguindo eles sem parecer se importar com o fogo. Ele diz a ela para sair de novo e deixá-lo lidar com o lobo. Ela se recusa a deixar ele sozinho, já que os alunos como ele não podem enfrentar esse demônio. Mas ainda assim ele a afasta e praticamente força ela a fugir da área. Agora, sozinho com o lobo, ele puxa a armadura mágica que ele recebeu e constrói um campo de força do trovão, mas é empurrado para trás. Em seguida, ele tenta usar os seus poderes de fogo, mas é interrompido pela chegada oportuna de Kai Ten, o mago do gelo, que por acaso estava na área quando Min estava alertando os civis para evacuar. Ela lançou um forte feitiço de gelo que congelou as pernas do demônio no lugar. Sem a sua máscara preta, ela reconheceu ele, o menino que estava no chão, como Fan Mo, o garoto que desafiou a família Mu, e severamente diz para ele ir embora depois disso. Ela contata o capitão para dizer a ele que o lobo é provavelmente um lobo caolho que se transformou em absorver um vazamento de energia de uma fonte sagrada. Ela chama o Fan Mo, que é o caçador de monstros mascarados, com o mesmo nome do inimigo da família Mu, para poder vir até esse local e sedar o demônio para suas habilidades de trovão. Bom, com certeza esses nomes aí correspondentes são só uma coincidência, pô, nada suspeito. O fã então corre para se juntar com todos os membros já lá esperando por ele, e eles construíram uma cúpula de gelo ao redor do lobo na hora da sua chegada, e ele acaba usando o nível de poder do trovão para poder sedar o lobo. O capitão decide que o melhor curso da ação é esperar até que os membros da Associação das Sociedades Mágicas apareçam para poder lidar com a situação, já que usar os seus poderes de fogo pode simplesmente derreter o domo de gelo e deixar o lobo solto na cidade. O lobo finalmente consegue sair do domo e começa a evoluir para o lobo de um olho com espinhos crescendo nas costas. E se ele se transformar completamente, ficaria muito além da Liga dos Caçadores de Monstros. O capitão então comanda seus membros para matar o lobo imediatamente antes que ele evolua completamente e cause estragos na cidade. Mas apesar de todas as tentativas de pará-lo, ele ainda continua evoluindo e derretendo o gelo ao seu redor. O capitão então decide rasgar o band-aid e usar os seus reforços de rajada de fogo e bola de fogo para ir pro ataque com tudo, mas não tem muito efeito, exceto derreter todo o gelo que acaba liberando o monstro. Ele ataca os caçadores, mas o mago da água conjura uma parede resistente de água para bloqueá-los, mas apenas diminui a velocidade por alguns segundos. O capitão segue usando o seu poder de cremação de nível 2, enquanto o mago da terra faz pilares de rocha aparecerem na frente do lobo. Acaba que o lobo corre através desses pilares como se eles fossem feitos de massinha, tá ligado? Outra parede de água aparece na frente do capitão para protegê-lo, e o lobo penetra, fazendo com que o capitão seja fortemente agredido por uma onda. A água também não tem efeito sobre ele, e o lobo desvia dos escudos de gelo que conjuram seus espinhos mais duros. Um dos fragmentos então atingiu o capitão, causando danos severos no seu braço. Fan usa sua habilidade de trovão nível 2 para lançar uma tempestade, e sendo particularmente vulnerável ao trovão, esse é o primeiro movimento que atrapalha um pouco o lobo, que se esforça para passar pela tempestade, enquanto sua evolução também desacelera. Enquanto isso, o Fan o mantém na baia. 2 caçadores então carregam o capitão para uma distância mais segura. O grupo, sabendo que não tem chance de derrotar esse monstro, pensa em recuar, enquanto o Fan o segura o máximo que pode. Enfurecido com a sugestão, o capitão os lembra dos seus deveres como caçadores de monstros. Se eles se mantiverem firmes, pelo menos eles podem manter o lobo no controle até que a ajuda chegue.
mesmo que isso custe as suas próprias vidas fazendo isso. No entanto, se eles fugirem, milhares de civis inocentes morrerão. Apesar dos seus ferimentos graves, o próprio capitão se levanta e ajuda a segurar com a sua magia de fogo. Bem naquele momento, uma inundação de água aparece do nada e submerge o lobo. Os magos ficam todos chocados ao testemunhar um nível de tsunami médio movido a uma água na frente deles. Um homem bem vestido, então de cabelos compridos, se aproxima do lobo por trás e diz aos caçadores de monstros para se afastarem enquanto ele cuida da besta. Ele vai direto pro lobo enfraquecido e convoca a sua habilidade de tornado de nível médio, que é um tornado que aparece sugando o lobo no seu vórtice giratório, levando ele a uma grande altura e deixando ele cair para morrer. O espírito do lobo com os espinhos é morto e absorvido pelo pingente do fã, e esse cara que apareceu é o Sr. Yang, um membro experiente e poderoso da Associação das Sociedades Mágicas dos Caçadores. Ele discute com eles se eles devem soar um alarme na cidade devido ao recente surgimento do alto volume de monstros na cidade, mas o Sr. Yang diz que o alarme só causaria pânico na população e recomenda aumentar o efeito da patrulha municipal por enquanto. Depois da missão, o fã tenta descobrir o que aconteceu com seu pingente, porque ele ficou mais pesado e maior desde que absorveu o espírito do lobo. Enquanto olha para ele, então, o pingente começou a brilhar azul, né? E ele acha que isso deve significar que subiu de nível de espírito. Como um novo nível, ele seria capaz de progredir ainda mais rápido e pode até atingir o nível 3, tanto do seu talento de fogo quanto do trovão na hora do duelo. Todas as coisas parecem estar indo bem pra ele, e na próxima vez que ele encontra sua irmã, ele dá a ela parte do dinheiro que ganhou como caçador para comprar um telefone para substituir o que ela perdeu no dia do ataque do monstro da escola. Ela compartilha que ela despertou um talento de cura, um tipo de magia branca, porque assim, geralmente iniciantes só podem despertar magia elemental, como fogo, trovão, água, entre outros. Mas a professora dela disse que tem algumas exceções. Ela diz que sabe de tudo também o que o seu irmão tá fazendo para poder ganhar dinheiro, e sabe que isso é perigoso, e se oferece para ajudar ele com a sua magia se ele precisar. No próximo dia, o fã vai ao escritório do diretor para discutir o duelo que acontecerá no dia da cerimônia da maioridade de Yang, e a família de Mu tá fazendo um grande negócio ao convidar todas as celebridades e grandes nomes para a cerimônia. A intenção é clara, eles pretendem fazer o duelo um evento que destaca e mostra as habilidades do Yang. O diretor aponta que esse é apenas um dos seus motivos, e eles também desejam garantir o lugar de Yang na fonte sagrada naquele ano, né, em que a escola desejava enviar um melhor aluno fã para treinar lá. Já que apenas um único mago pode treinar a cada ano, eles querem dar prioridade à sua família. O fã teria que derrotar o Yang para provar o seu valor para ter acesso a essa fonte. Embora eles acreditam que Yang teria vantagem em termos de magia e de treinamento mágico, eles pediram pro fã para dar o seu melhor no duelo para ganhar algum reconhecimento da escola. E ele percebe que mesmo a sua própria escola não tem muita fé de que ele vai vencer. Fã então diz que está determinado a vencer, restaurar a honra da sua família e entrar na fonte sagrada para se tornar um mago de nível médio. Então, no dia da cerimônia da maioridade, começou a se aproximar rapidamente. O mestre Mu conta a Ningxu como ele se esforçou tanto para desenvolver o Yang, para que ele pudesse realmente se tornar assistente leal dela. Ela está destinada a controlar ainda mais do que apenas essa cidade. Ela pergunta a ele sobre o duelo que deve acontecer publicamente, ao que o mestre responde que o fã causou extrema vergonha à família Mu publicamente, e ele deve ser envergonhado publicamente. Então, ela também se desculpa e sai da sala. Ela se aproxima do fã e os dois sentados sozinhos no local que tem a vista da mansão Mu e onde eles podem ver todo o palco do duelo que aconteceria no dia seguinte, ela aconselha ele a desistir e fugir desse duelo da cidade, porque o Yang não mostraria piedade. O fã recusa essa ideia, explicando que o seu pai é um valentão e que adoraria vê-lo recuar. Ele deseja homenagear o seu próprio pai, que trabalhou duro todos esses anos para poder criar ele e a sua irmã sem uma mãe que abandonou eles logo depois do nascimento da Xinxia. Ele nunca reclamou, mesmo depois de ser espancado e envergonhado pela família Mu pelo erro do seu filho. Ele quer provar ao seu pai que tudo pelo qual ele desistiu para ele se tornar um mago não foi um desperdício, ao mesmo tempo em que prova ao mundo que o seu pai não é um tolo. O dia da cerimônia, então, finalmente chegou. Tang graciosamente cumprimenta os caçadores de monstros na mansão, mas imediatamente muda seu tom quando o fã surge desmascarado. Os outros caçadores companheiros da equipe disseram que Fan Mo não poderia vir nesse dia, e quando eles veem o fã de volta, né, enquanto ele caminha para dentro, eles sentem que reconhecem aquele garoto de algum lugar.
Tang explica que viram ele brevemente quando chegaram na cena do demônio lobo antes, né, que ela ordenasse depois que ele saísse de lá. Eles encontraram mais semelhanças entre Fan e Mo Fan, mas Tang garante a eles que Mo Fan é 10 vezes mais talentoso. Os colegas de classe do Fan então o encontram enquanto ele devora comida antes do duelo. Eles vêm para mostrar um pouco de apoio para ele, mas ele parece despreocupado o suficiente por conta própria. Seu pai também foi convocado para ver o duelo. Depois disso, o Mestre Mu sobe ao palco para brindar aí por Aang e o seu futuro na liderança da cidade. Em meio à torcida, ele anuncia o duelo para os convidados. Todos se reúnem na arena para assistir o tão esperado duelo. Aang caminha com confiança em direção ao Fan, armado pelo menos com 3 tipos de equipamentos mágicos. Os dois apertam as mãos com firmeza. Aang lança o seu feitiço para congelar suas mãos, enquanto o Fan contra-ataca com um feitiço de fogo para derretê-lo. Eles então podem assumir posições opostas na arena se enfrentando. Mestre Mu então sinaliza o início do duelo. Aang parte para cima, atacando o primeiro, enviando sua folha de gelo usando magia de nível 2, que foi derretida prontamente com a explosão de fogo do Fan, que revida com o nível 2 com múltiplas bolas de fogo de cremação. Aang desvia com velocidade rápida graças aos seus sapatos mágicos do elemento terra que ele equipou. Aang começa a surpreender a multidão ao liberar uma habilidade de nível 3 da Tempestade de Gelo Rastejante, que congela rapidamente todo o terreno da arena. A Tempestade de Gelo é capaz de congelar um lobo caolho até a morte em questão de minutos. Parece ser o fim rápido para o duelo, mas o Fan persiste com a sua parede de fogo para protegê-lo do frio. No entanto, ela acaba sendo extinta eventualmente. O diretor então insiste em terminar o duelo nesse ponto, porque a Tempestade de Gelo pode matar o Fan, mas o Mestre Mu prolonga, dizendo que o Mago de Fogo deve ser capaz de resistir. Fan continua tentando desbloquear o seu poder de fogo nível 3 pela primeira vez, mas a temperatura abaixo de 0 dificulta a concentração dele. Ele sempre falha em focar na 5ª estrela em órbita. No entanto, o desespero de salvar sua vida permite que ele alinhe todas as 7 estrelas e ele lança um poderoso feitiço de ignição nível 3, mantendo com sucesso o gelo na paia. Ele então lança seus ataques contra Aang, que os desvia mais uma vez com seus sapatos. O Fan decide usar uma arma diferente e libera o seu recém-obtido ataque de Firestorm de nível 3. O feitiço ofensivo em larga escala atinge o Aang, fazendo com que ele caia no chão e machuque as pernas. O público fica surpreso ao ver um iniciante de uma família pobre tão forte. Sendo derrubado, o Aang ainda não terminou. Quando ele se levanta e remove seu manto, ele revela sua armadura mágica sobre o corpo. Nessa hora, o instrutor do posto avançado do Pico Nevado, que estava assistindo o duelo, se levanta do seu assento e anuncia para o Fan parar a luta, porque essa armadura mágica é a prova de fogo, e o público já reconheceu suas grandes habilidades. Aang zomba do Fan, dizendo que ele deveria se render, porque seu pobre pai não pode pagar nada para fazer ele ganhar. Não querendo ouvir mais insultos sobre seu pai, o Fan se recusa a se render. Ele finalmente puxa seu trunfo, o seu poder do trovão. Todos, incluindo o Aang, ficam chocados ao descobrir que ele não ganhou mas 2 dos mais fortes elementos do nível 3. Ele desencadeia um poderoso dragão de trovão que penetra a armadura do Aang e estilhaça ela em pedaços, terminando o duelo de uma vez por todas. O público então aplaude a vitória de Fan enquanto a família Mu bate a cabeça contra a parede. O herói Fan finalmente conseguiu deixar o seu pai trabalhador orgulhoso e prova ao mundo que ele e a sua família são dignos de reconhecimento e muito respeito. Depois da ascensão da reputação de Mo Fan devido ao duelo, liderou um movimento que exigia um pedido de desculpas ao seu pai. Surpreendentemente, Mu Su-yeon cumpriu-a se ajoelhando para se desculpar com o pai de Mo Fan por insultá-lo e espancar ele no dia em que o Mo Fan tentou fugir com Ninshu. Como resultado, Mo Fan recebeu o direito de treinar na Fonte Sagrada, um local mágico mais poderoso onde apenas um jovem mago poderia ser enviado a cada ano. Depois do duelo, ele e a sua turma comemoraram uma churrascaria, onde todos admiravam Mo Fan por possuir muitos talentos fortes. Ele compartilhou que iria para a Fonte Sagrada na próxima semana para treinar então por 7 dias. O professor elogiou Mo Fan e deu a ele felicidades para o seu futuro. E um dia, um amigo e uma garota de cabelos pretos da turma estavam andando juntos enquanto ela reclamava sobre a incapacidade. Mo Fan, que usou magia sob estresse, se ofereceu para dar algumas dicas para ela, e eles avistaram Mo Fan e a sua irmã Xinsha, que estavam na rua, mesmo que eles não devessem estar ali. Eles então perguntaram por que ele estava lá, e o Mo Fan respondeu que estava comprando um presente para sua irmã para o seu aniversário de 16 anos. Seu amigo se ofereceu para levar Xinsha de volta para casa para que ele pudesse partir para o seu destino, e o Mo Fan pediu licença e seguiu seu caminho. Chegando no alto arranha-céu, onde Tang Yui e Mu Su-yeon estavam esperando por ele,
Eles entraram para um elevador que os levou para o 4B15 e os conduziu até uma certa porta. Atrás dessa porta estava a fonte sagrada, onde ele poderia treinar por uma semana, mas antes de entrar, a senhorita Tang entregou a ele um mapa estelar e um livro que ele poderia usar quando atingisse o nível do mapa estelar para liberar feitiços. Ele então encontrou o capitão, que disse para ele que estava chocado ao descobrir que Mofan estava no grupo de caçadores de monstros, era o Mofan que estava ali. E isso ele escondeu o tempo todo e perguntava por que ele estava ali, e ele respondeu que veio falar com o guarda da fonte sagrada e que por acaso era a irmã da garota que desapareceu na escola durante o ataque do Ciclope. Ele e a irmã foram investigar a caverna atrás dos refeitórios e encontraram vários rastros dos Ciclopes e um líquido misterioso que eles suspeitavam ter vindo da fonte sagrada. Eles ainda estavam tentando descobrir o que significava, e o capitão disse a Mofan para se concentrar apenas no seu treinamento para que ele possa se tornar o segundo mago mais jovem depois de Ninshu. Mofan então saiu do nada depois de ouvir o nome dela, e a porta da fonte sagrada, que era fortemente guardada, acabou se fechando imediatamente depois de ele entrar. Não tinha outro caminho senão ele seguir em frente nessa estreita passagem em direção à plataforma central com água ao redor até aonde a vista alcançava. O Mofan podia sentir a sua potência aumentando assim que se sentou no centro da plataforma. Enquanto a irmã da garota desaparecida perguntava sobre o líquido encontrado nas cavernas, os técnicos de laboratório confirmaram que a análise revelou que o líquido era semelhante ao encontrado na fonte sagrada, mas tinha efeito oposto, afetava os seres, enchendo eles de ódio e sede de sangue, denominando o líquido como a fonte da fúria. A presença desse líquido na caverna explicava por que os Ciclopes costumavam ser tão agressivos. Monstros que se escondem nas sombras estão causando vários tumultos na cidade então, e a chuva começou a cair em toda a região, incluindo a patrulha nevada do posto avançado do Pico também, e o Esquadrão 4, que estavam retornando dos seus reinos, perturbando o comandante. De repente, duas chamas vermelhas brilhantes piscaram no meio dessa densa floresta, simulando uma emergência de código azul, que foi corrompida na torre de vigia, enquanto o Esquadrão de Patrulha 4 transmitiu uma mensagem ao comandante de que estavam sendo atacados por um monstro feroz, algo que ele nunca tinha visto antes. Seus dois magos de luz então foram mortos enquanto enviaram os dois primeiros sinalizadores. Caso contrário, eles teriam enviado 4 sinalizadores para sinalizar uma emergência de sangue codificado, o que significa que uma catástrofe estava acontecendo. O comandante então emitiu um alerta de código de sangue e despachou os seus soldados para enfrentar essa ameaça. Uma linha de magos de fogo deveria disparar contra um grupo de lobos caolhos que estavam tentando se infiltrar no forte, só que um mago de nível mais alto acabou sendo morto por um enorme lobo branco com as pontas de gelo nas costas. Um mensageiro informou o comandante que os monstros foram avistados na cidade, e ninguém sabe como que isso foi possível, porque o posto avançado ainda estava lidando com os monstros nas montanhas, tornando impossível para eles chegarem até a cidade. O comandante então reuniu seus magos para irem à cidade e ajudarem os cidadãos a evacuarem para a zona de segurança. Eles se dividiram em dois grupos, um protegendo os civis, enquanto o outro matava os monstros. Os alarmes tocaram a cidade para alertar os civis sobre os monstros que estavam sendo detectados na cidade, e o professor forçou seus alunos de volta para a aula enquanto a senhorita Tang salvava uma criança de um lobo caolho. Ela fica chocada ao ver o lobo monstro voador nos céus, e os líderes da família Mu, incluindo Mu Zuyon e Ninshu, correm para lutar contra esses monstros. Ninshu acaba derrubando vários lobos aí com seus poderes de gelo fortíssimos, e um dos lobos dispara um laser que atingiu o Mu Zuyon, fazendo ele desmaiar. Ninshu então é forçada a fugir do local em uma besta de estimação voadora para ajudar o seu pai ferido, mas estava preocupada com o Mufan, que estava dentro da fonte sagrada e completamente alheio a toda essa situação perigosa que estava rolando do lado de fora. Enquanto isso, Mufan treinava arduamente na fonte sagrada para desbloquear o nível da nebulosa, mas ele estava falhando até agora. Ele se lembra do que a senhorita Tang ensinou a ele antes de vir para a fonte. Ela explicou que ele precisava subir de nível para que seu espaço espiritual crescesse e formasse uma nebulosa de 49 estrelas. Isso faria dele um mago da nebulosa, que poderia usar a magia do mapa estelar, alinhando as 49 estrelas em 7 órbitas de 7 estrelas diferentes. Com isso em mente, ele começou a estudar o livro do mapa estelar que a senhorita Tang deu a ele para melhorar, mas ele foi interrompido por um tremor gigante durante a tentativa de alinhar a nebulosa. Ele decidiu então sair da fonte para verificar o que estava acontecendo, e aí ele viu um guarda sendo atacado por um monstro ciclope. O guarda, que havia conversado com o capitão anteriormente, protegeu o Mufan do monstro e acompanhou a sua volta para a fonte. Ela se apresentou como Yaxen, vice-capitã do prédio, e tocou uma das lajes perto da plataforma, fazendo com que toda a nascente se esvaziasse e um pequeno frasco saísse da laje. Ela então explica que essa era uma chamada privada de segurança de emergência e que o frasco contém toda a água da fonte sagrada. Eles então descem em um lance de escadas e levam um antigo túnel na parte inferior da nascente, que serve justamente como uma saída alternativa. Quando caminhavam pelo túnel, Yaxen explica que a Cúria Negra, um culto de magos das trevas, criou uma fonte de líquido de fúria que eles infundiram com a água da chuva, fazendo com que os monstros enlouquecessem e atacassem a cidade. A saída levava a uma das encostas de onde eles poderiam ver um dragão gigante no topo de um arranha-céu da cidade. Os civis da cidade correram para salvar suas vidas, já que milhares de monstros atacavam eles, e o grupo de delinquentes que tentou forçar Xinxia a se tornar a namorada do líder encontrou um fim sangrento nas mãos dos lobos caolhos. Xinxia também foi perseguida por um, mas ela é salva no último momento por um homem que puxa ela para dentro de um prédio. As
pessoas dentro desse prédio fecham as portas muito rápido para proteger-se dos monstros, mas os homens não sabem como as portas não são suficientes para manter os monstros afastados por muito tempo. Depois de ver essa terrível situação, o Monfan decidiu ir procurar o seu pai e a Chincha. Yaxen pede para ele levar o frasco sagrado com ele, porque a Cúria Negra vai atacar ela, já que é vice-capitã da fonte, né? E eles não podem se dar o luxo de perder esse frasco para eles. Então o Monfan deveria manter ele em segurança, porque acabou que ele não seria um dos alvos. Ele então recusa, dizendo que não se importa com a fonte sagrada e deseja cuidar da sua família. Frustrado, Yaxen pergunta se ele acha que os guardas que perderam a vida enquanto protegiam na fonte sagrada não tinham família. E Yaxen também tinha uma irmã que ela perdeu para os Ciclopes enquanto estava numa missão, mas manteve essa missão até o fim, sabendo que ela é uma maga que deve proteger as pessoas. Entendendo, Monfan aceita o pedido e dá a ela uma fotografia da sua família, pedindo para ela para protegê-los se ela vir eles na cidade. O pai de Monfan estava lá, entregando mercadorias no posto avançado quando a invasão começou. Desde então, ele estava tentando voltar para a cidade e encontra o Sr. Mu no meio do caminho, cujo carro acabou quebrando enquanto ele dirigia para a zona de segurança. Então, ele entrou no carro do pai e disse para ele ir para a zona de segurança, só que o pai se recusou, dizendo que primeiro ele tem que ir para o centro procurar o Monfan, já que ele estava na fonte sagrada. E o Sr. Mu diz que isso é uma tolice, já que o prédio da fonte sagrada foi o primeiro a ser atacado e todos lá com certeza já estão mortos. O pai persiste em ir lá para poder salvar o seu filho, e acabou que o Sr. Mu não teve outra escolha a não ser ir junto. Os alunos da escola de magia estavam tendo dificuldades, com a maioria dos alunos sendo transformados em um piscar de olhos pelo lobo do Ciclope. O colega de classe Mago do Fogo foi perseguido por um dos lobos, e ela acabou tentando matar ele com um feitiço de fogo furioso. Parece funcionar por um segundo, só que esse monstro acaba se levantando e quase arranca a cabeça dela com uma mordida. No entanto, meu amigo, Bai Mu apareceu ali para salvar ela, lançando um poderoso feitiço de gelo e dando um taco de beisebol para se defender, caso ela fique muito esgotada para usar magia. Ele tá surpreendentemente calmo nessa situação e fala a ela para seguir ele. Então ele salva outros alunos congelando um Ciclope com o poder de gelo. Xiao e sua namorada estão se escondendo no corredor de uma maneira que eles conseguem, e acaba que eles são cercados por dois monstros Ciclopes em ambos os lados. É por isso que ele carrega nos seus braços e teletransporta para um outro lugar com o seu salto poderoso do vento. No entanto, ele acaba sendo atacado por um outro lobo de um olho só que derruba o cara no chão. Ele diz para a garota para fugir e deixar ele para trás, mas quando parece que a história de amor deles teria um final trágico, um enorme feitiço de raio atinge o lobo e manda ele voar. O Monfan apareceu, finalmente fez a sua aparição heróica nessa escola. Ele estava usando uma serpente do trovão nesse cara, só que o lobo ainda não morreu, e aí o seu amigo usou magia de vento para baixar suas defesas e o Monfan finalizou ele com o trabalho do seu fogo violento aí para queimar até ele ficar crocante. Então eles levam para o estádio, onde o resto dos sobreviventes são estudantes lá também. As coisas do estádio também não são tão boas, com o Bai Mu mostrando mais liderança do que alguns dos professores, que sugerem abandonar os alunos para se salvarem. Felizmente, os outros professores não concordam com a ideia e decidem um outro plano. Eles precisam colocar todos na barreira de segurança da cidade primeiro. Uma pequena equipe pioneira, formada por estudantes talentosos, começa a explorar o caminho a seguir para encontrar uma rota com menos monstros, enquanto a equipe maior seguraria um exemplo para evitar ser atacada. Os professores pedem aos alunos então que se voluntariem para a equipe pioneira, só que ninguém parece ansioso para arriscar suas vidas com uma tarefa tão perigosa. No entanto, outros estudantes corajosamente avançam para essa tarefa. E nesse momento, o Monfan, junto com seus amigos, chegam no estádio. E o Monfan deduz que ainda é mais perigoso estar no time do Êxodos, porque a maioria dos alunos neles são fracos e não são corajosos o suficiente para usar magia em situações estressantes. Então, não tem força no seu número. Além disso, o grupo maior atrairia mais monstros, tornando eles mais vulneráveis a certos ataques. Sua sobrevivência só seria mais possível na equipe pioneira. Daí o Monfan, seu amigo e a garota se oferecem para fazer parte da equipe pioneira. Todos então estão muito felizes e aliviados por verem um colega mais forte. Monfan ainda está vivo. Enquanto isso, o vice-capitão da Fonte Sagrada, Yaxen, manteve-se firme durante todo esse tempo sozinha. No entanto, ela acaba quase sem resistência quando é perseguida por uma fera negra. Ela lança um feitiço, mas ela acaba errando e a fera se aproxima dela. O jogo teria acabado para ela, mas ela acaba se salvando com a chegada oportuna do Sr. Yang, que ataca a fera com um jato gigante de água. Yaxen agradece por salvar a vida dela e eles começam a discutir os motivos da Cúria Negra. Eles acreditam que o principal objetivo do culto é obter a água sagrada das fontes que eles usaram para atrair os comandantes dos monstros para atacar essa cidade. E a Yaxen diz a ele que ela deu o item para o Monfan porque os membros da Cúria Negra não suspeitariam que estivesse com ele. O Sr. Yang diz então que ela tomou a decisão correta, já que ele era apenas um mago estelar e é improvável que ele sobreviva sozinho. Eles se separam então para procurar o garoto.
Ninshu e Muzuyong chegam à barreira de segurança nas costas da besta de estimação. Ninshu pede ajuda para a médica enquanto seu pai pergunta se algum aluno da Sky Magic High School chegou até essa barreira. Os ajudantes dizem que eles não viram nenhum aluno da barreira ainda, fazendo com que Ninshu se preocupe com a segurança de Mofan. A equipe pioneira, composta por 9 alunos e um professor, se transforma no seu equipamento mágico para iniciar sua missão de acordo com as instruções do professor. Eles se espalham para explorar toda a área e acabam encontrando um monstro ciclope atacando uma criança numa banca de jornal, alertando a todos os outros. No entanto, ele desaparece quando o professor e o Mofan acabam chegando por ali. O professor diz aos magos vencedores para usarem sua velocidade para explorar a área da frente e caçar o monstro. Um dos magos do vento então acaba sendo atingido por trás pelo ciclope e o seu grito alerta os outros estudantes, que se reúnem ao seu redor em pânico. Eles atacam o monstro ciclope com o professor dando um golpe final com o seu poder de relâmpago ofuscante, mas infelizmente essa garota morreu no ataque. Os alunos param por um momento para lamentar a morte dela, e o professor pergunta a Mofan como que ele pode ficar tão calmo em situações como essa, apesar dele ser só um estudante, e o Mofan conta que na verdade ele se juntou ao grupo de caçadores de monstros quando estava no segundo ano, dando a ele alguma experiência, o que ele precisava para poder enfrentar esse tipo de monstro. No entanto, ele acaba admitindo que ainda estava assustado com a situação atual, então eles retornam para relatar que viram 3 lobos de um olho só à frente, um na fonte, um no Jardim de Pedras e o outro numa floresta. Com a experiência da sua época dos caçadores de monstros, Mofan então formulou um plano e diz para o seu amigo para atrair o lobo da fonte, fazendo ele perseguir em zigue-zague, já que os lobos são meio lentos aí enquanto correm em direções diferentes. Ele fala para Baimu parar aquele na floresta congelando ele, enquanto os outros, incluindo Mofan, usam o tempo para matar o lobo do Jardim de Pedras e depois avançam para os lobos na floresta e na fonte, lidando com eles um de cada vez. Mofan tranquiliza todos falando que se eles trabalharem juntos, com certeza os seus diferentes talentos poderiam facilmente derrubar os monstros e eles perceberiam que os monstros não são tão assustadores assim. Os alunos ficam motivados pelas suas palavras e concordam com o seu plano. Eles se dirigem para a fonte e revisam o seu plano enquanto observam o lobo por trás. O lobo acaba detectando eles e imediatamente começa a correr em direção a todos, quase cortando o garoto que está correndo ali para longe em zigue-zague, o que parece até funcionar a princípio. No entanto, esse lobo usa as árvores para alcançar mais rápido ainda o garoto e eventualmente o alcança, cortando o seu ombro. Ele tenta fugir com as suas próprias pernas, mas é muito lento e é cortado nas costas. Em pânico, ele acaba usando a magia do vento para se esconder. O lobo logo começou a se aproximar, só que o Xiahou organiza os seus pensamentos e espera até que o lobo se lance para fugir no último momento usando o 3º nível de habilidade da sombra fugaz de magia do vento. Isso faz com que o lobo seja ferido pelos escombros que caem sobre ele, diminuindo a sua velocidade. Ele então corre em direção ao final do parque, onde tem uma pilha de grandes vigas de ferro lá contra a parede, e o lobo segue até que ela acaba sendo encurralado na parede e isso perfura suas garras negras em Xiahou. Nesse momento, graças à habilidade fugaz da sombra, o lobo realmente atacou a projeção de Xiahou, fazendo com que o lobo passasse suas garras pelo ar, perdesse o equilíbrio e caísse nas pilhas de vigas de ferro que atravessaram o corpo dele, matando ele. Aliviado agora, ele percebeu que os lobos que estavam indo atrás dele a caolho não são tão assustadores, quanto ele pensava. Enquanto isso, Baimu tenta congelar o lobo caolho na floresta, mas sabe que os seus poderes de gelo são fracos demais para manter o monstro congelado por muito tempo. Seu amigo que acompanhava ele sugere eles fugirem diretamente em direção à barreira de segurança. Só que o Baimu chama ele de tolo por pensar que eles poderiam sobreviver sem a ajuda dos outros. Com alguns esforços, o Baimu conseguiu congelar completamente por um tempo legal e eles correram em direção ao Jardim das Pedras para informar os outros sobre a situação. Mofan, no Jardim das Pedras, lidera os outros alunos do Talento do Raio para enfrentar o lobo caolho com seus poderes combinados. Só que eles sabem que não é o suficiente para matar esse monstro. Quando o Xiahou chega lá, ele tenta ajudar, mas ele não aguenta devido aos seus grandes ferimentos, deixando todos preocupados. Ao mesmo tempo, Baimu e seus amigos emergem da floresta com o seu lobo seguindo eles de perto, e o Mofan direciona um ataque de fogo em direção a ele e segue com tempestade de vários outros feitiços de fogo, queimando o lobo até ele ficar crocante. Assim, 2 lobos caolhos são derrotados também, graças aos esforços unidos da equipe pioneira. O 3º lobo também acaba sendo derrotado no final das contas e todos agradecem o Mofan pela sua liderança. No entanto, sendo um bom líder, o Mofan acredita que o trabalho de toda a equipe foi o ponto principal para eles ali. Se não fosse pelo Baimu ter congelado o lobo na floresta antes, eles seriam muito mais fortes e o Famu não seria capaz de matar os caras facilmente. Ele então incentiva os garotos a lembrar que a principal habilidade de um mago é o trabalho em equipe. Ele diz a Baimu para usar todas suas fortes habilidades de gelo para proteger a equipe em vez de usar ela como movimento de ataque para congelar os inimigos.
Ele pede a Yui também para que trabalhe com o professor para proteger a sua equipe, mas ela acha que não pode fazer isso porque ficaria muito cansada para usar magia quando se deparasse com o monstro. O professor tenta confortar ela quando Xiahou então usa suas últimas forças para dizer para ela ter mais confiança nas suas habilidades antes de desmaiar. Isso faz com que os outros percebam que os ferimentos graves não pararam de sangrar, e o professor diz que os curativos comuns ou fogo não vão adiantar para parar esse sangramento. O que ele precisa é de um agente hemostático, que pode ser obtido só numa farmácia próxima. Mofan então se voluntariou para recuperar isso aí, só que o Xiahou tentou impedir ele, dizendo que não vale a pena perder tempo para salvar ele. Só que o Mofan segura a mão do seu amigo e ressalta que a equipe não seria capaz de fazer nada sem o seu valioso reconhecimento dos magos do vento que ele fornece. Então ele promete retornar com o agente hemostático logo. E agora, se afastando da cidade, o pai de Mofan corre em direção à barreira de segurança com o Sr. Mu. No entanto, um dos pneus acaba furando por um certo azar, fazendo com que o carro acabe parando. O pai tenta freneticamente trocar o pneu sem receber a ajuda do Sr. Mu, e ele fica muito frustrado e implora por ajuda, mas acaba vendo um banco do passageiro vazio. Jackson ainda está procurando por Mofan enquanto ele encontra um instrutor do posto avançado que veio com o seu Arquilobo. Ele diz a ela que tem uma tarefa de encontrar e proteger o aluno da Sky Magic High School. Supondo que ele deveria estar se referindo ao Mofan, ela decide entregar a tarefa para ele completamente e passar o resto do seu tempo tentando atrair a cura negra para a fonte sagrada, enquanto os outros membros da equipe pioneira continuavam procurando uma rota em direção à barreira de segurança. Com o Xiahou então sendo carregado por um dos alunos, um dos magos da Terra usa uma habilidade de detecção de ondas para poder escanear toda a área em busca dos monstros. Ele relata que não tem monstros por perto, tornando todas as ruas seguras para eles passarem. Enquanto caminham por elas então, a equipe acha o silêncio totalmente suspeito, imaginando como a sua cidade, devastada por monstros, poderia ter uma área completamente deserta. Baimu então o escala e olha para frente, através de uma borda de uma parede, e ele fica petrificado ao ver um lobo com uma cara muito estranha. Um monstro de nível guerreiro apareceu. Baimu explica que existem agora 3 níveis de monstros, sendo um baixo mais escravo, seguido pelo guerreiro e finalmente o terrível nível comandante. Os ciclopes e os lobos de um olho só, que eles enfrentaram até agora, só pertenciam ao nível escravo, mas um monstro de nível guerreiro já era muito além do seu nível. Mofan, determinado a não deixar que o seu amigo morresse, procura desesperadamente na área por uma farmácia. Ele se lembra do tempo em que eles passaram juntos na escola, quando Xiahou compartilhou seu sonho de cursar uma boa universidade numa cidade maior. Ele então entrou na farmácia abandonada, só que ele não encontrou o agente hemostático em qualquer lugar. Enquanto ele estava lá andando pela loja, ele percebeu que tinha um buraco no chão, e quando ele inspecionou, ele encontrou um monstro gigante ciclope devorando um cadáver. Ele disparou um raio laser do olho no Mofan e ele desviou, né, graças a Deus aí, fazendo com que alguns remédios caíssem da prateleira de cima. Felizmente, um desses remédios era o agente hemostático que ele precisava. Ele então agarrou o remédio antes que o ciclope pulasse para fora do buraco e tentar atacar ele de novo. O ciclope salta da loja e se prepara para atacar o Mofan novamente, mas ele é agarrado pelo maior lobo de nível guerreiro com um rosto muito estranho que joga na boca e engole num gole só. Mofan então escapa e entra em uma fossa do esgoto e se reúne com o restante da equipe pelo ralo. Ele então entrega o agente hemostático para o professor, que aplica nas feridas do Xiahou, fazendo com que elas se curem imediatamente. Enquanto a equipe do Exodus então inicia a jornada pelo caminho, concluída pela equipe pioneira, eles se deparam com um cadáver na rua e finalmente apreciam o enorme risco que a sua equipe pioneira estava assumindo por ajudar eles a alcançar a barreira protetora. Eles decidem então carregar o corpo da menina até a barreira para ter uma despedida adequada para ela. A equipe pioneira consegue chegar perto o suficiente para ver todas as paredes da barreira de segurança. Tudo que eles precisam fazer é cruzar o fosso em frente. Lá eles acabam encontrando o instrutor e o seu Arquilobo. Ele diz a Mofan que estava procurando por ele e ele deveria entregar o item sagrado da fonte para ele para uma melhor proteção. Só que o Mofan sentiu um negócio errado aí e recusou, dizendo que ia entregar o frasco diretamente para o comandante. O instrutor revela suas verdadeiras intenções agora, com a intenção de matar o Mofan para obter esse frasco. E ele pede a Mofan uma última vez para entregar a ele esse frasco aí. Quando fazer isso, ele pouparia suas vidas. E isso acaba confirmando que ele faz parte da cura negra e que a fonte sagrada não pode cair nas suas mãos a qualquer custo. Mofan então se recusa a dar o item para ele, dizendo que ele já matou um dos seus arquilobos antes e pode fazer isso de novo. E o instrutor estala os dedos e invoca 3 feras negras do chão. Eles atacam de uma vez, fazendo com que o Mofan diga para os outros alunos para recuar enquanto ele dá a meia volta. O arquilobo então acaba pisoteando ele no chão e uma das feras negras ataca a Isaiah. E a sua magia acaba não funcionando. No último momento ali, um pequeno escudo de água acaba protegendo de todo esse golpe. Xiahou faz uma terrível descoberta de que ela fez o escudo de água ao custo de ser totalmente esfaqueada por uma das bestas. E todo o foco se desvia para ela. Um dos magos do trovão então protege essa garota da besta com uma tempestade. E os alunos trabalham juntos para derrubar as 3 feras negras, enquanto Xiahou corre para ajudar a sua namorada. Ela usa os seus poderes para proteger Xiahou antes
antes de morrer e diz a ele que fez isso porque ele era muito importante para ela. Depois disso, seus olhos se fecham enquanto ele segura ela nos braços. No posto avançado agora, Kang-John recebe a notícia de que um dos membros do Esquadrão de Patrulha 4 sobreviveu ao ataque inicial. O sobrevivente alega que o Mago da Luz que enviou os sinalizadores acabou sendo morto antes de enviar um terceiro, porque o Arquilobo de estimação atacou ele. Com essa informação, o comandante suspeita que o único membro do posto avançado que possui um Arquilobo é o instrutor Yang. Os guardas da barreira protetora e o mestre acabam movendo uma situação atual enquanto a enfermeira faz curativos nos ferimentos. Refugiados estão todos inundando a barreira de uma vez só, causando muito caos. Ninshu ouve os guardas falando sobre um grande grupo de alunos da Sky Magic High School se aproximando da grande barreira. Então ela acaba estando esperançosa de que o Mofan ainda esteja vivo. Ela tenta sair da barreira para ajudar eles, só que um dos mestres acaba proibindo ela de fazer isso e ordena aos guardas que garantam que ela não saia sem sua permissão. Mofan ainda está preso sobre o arco com as garras do lobo, observando à medida que mais e mais amigos acabam se tornando vítimas. Ele então usa tanto do seu fogo quanto os seus poderes de trovão para arremessar esses monstros longe. O Arquilobo atravessa e se liberta, e o instrutor diz que não importa o quanto ele tente, seus amigos vão acabar morrendo se ele não der a fonte sagrada para ele. Mofan então puxa o frasco contendo a fonte sagrada, mas em vez de ele entregar ao instrutor, ele abre e bebe a energia da fonte. Assim ele acaba atualizando o próprio nível do Mofan para muito mais alto, com o qual ele ataca o Arquilobo com um poderoso trovão. Os homens de Baimu trabalham juntos para matar uma das feras negras. No entanto, o Arquilobo se recupera e os homens profissionais acabam atravessando enquanto os alunos lutam contra os monstros. O professor abaixa e rasteja em direção ao instrutor de um penhasco de cima, e aí ele planeja matar o instrutor, porque se ele morrer, os seus animais de estimação também desaparecerão. Então ele usa uma magia cegante para poder atordoar o cara enquanto o Mofan envia o fogo e um trovão num ataque combinado. No entanto, o instrutor consegue evitar isso aí, porque ele plantou uma das suas feras negras no subsolo em frente a ele para poder absorver os ataques. Baimu corre em direção ao instrutor com uma espada de gelo preta então, e ele acerta um golpe letal no instrutor, fazendo com que as feras desapareçam. Sua morte traz uma nuvem de tristeza sobre a equipe, com o Xiaohu chorando pelo seu corpo. Mas vários guardas do posto avançado, incluindo o Sr. Yang, chegam no local para ver o seu colega morto, e eles se preparam para atacar os estudantes que o mataram, só que o Mofan explica que o instrutor era um membro da Cúria Negra que atacou eles primeiro. Ele então mostra todas as poças negras ali deixadas pelas feras como prova, e o Sr. Yang ordena que alguns dos seus investigadores tragam as mostras da poça e do corpo do instrutor, de volta para a barreira protetora, enquanto o restante da galera ali acompanha os alunos com segurança até a barreira. Não faz sentido resolver o problema do lado de fora, né, onde outros monstros podem atacar a qualquer momento. O adolescente e o pioneiro, então, finalmente consegue entrar na barreira protetora depois de perder 2 membros. Eles mandam uma mensagem para a equipe Êxodos que comemora sua conquista e começa a se mover mais rápido em direção a essa barreira. Enquanto isso, um grupo de guardas do posto avançado examina a área ao redor do edifício da fonte sagrada, no topo do qual o monstro gigante está. Todo o perímetro acaba sendo cercado por lobos de um olho só, e também lobos de rosto muito estranho, tornando quase impossível para eles chegarem ao prédio e muito menos matar um monstro gigante. Eles se perguntam como que os lobos caolhos e outros monstros chegaram a essa cidade, mesmo quando eles estavam guardando a montanha, e a única resposta possível que eles conseguem pensar é que a Cúria Negra usou uma magia espacial que era mais difícil de dominar, e o grupo estava prestes a recuar quando o monstro gigante detectou eles e enviou um raio de mortalidade que incinerou todos eles. Dentro da barreira, a equipe pioneira observa uma condição horrível dos refugiados sobreviventes, a maioria dos quais estavam gravemente feridas, mas o Mofan vai apresentar o time em uma reunião como investigadores do posto avançado que deseja discutir o assunto da morte do instrutor. O relatório da autópsia acaba revelando sinais das feras negras em decomposição no seu coração, confirmando que ele era realmente um espião da Cúria Negra, e ele pede desculpas a Mofan pela morte dos seus companheiros nas mãos do instrutor Yang. Ele perguntou como ele suspeitava do Yang antes que alguém do posto avançado soubesse. Mofan responde que ele não suspeitava dele, mas estava simplesmente alerta, e quando ele se recusou a entregar o item imediatamente, o Yang foi lá e mostrou o seu verdadeiro lado. O chefe elogia o seu pensamento inteligente e pede o item para ele. No entanto, o Mofan diz que ele não pode dar o item porque ele bebeu, fazendo com que o chefe o atacasse. Depois de se acalmar, ele percebe que foi a melhor coisa mesmo, que a fonte sagrada agora não exista mais e que o seu objetivo mais importante seja derrotar o comandante de nível monstro gigante. O chefe avalia suas chances e percebe que ele tem 50% de chance de matar um monstro se eles lutarem 1 contra 1, e a probabilidade acaba diminuindo para 10% se ele tiver uma luta contra um monstro gigante junto com outros lobos ao seu redor. Apesar disso, eles reúnem seus homens e os motivam a lutar até a morte para proteger o povo da cidade. Eles saem da barreira com as suas feras aladas para poder enfrentar um monstro gigante, e o Mofan permanece no telhado observando eles sair. Ninshu também sobe no telhado e acaba ficando muito feliz ao vê-lo e o abraça. Muzuyong o acusa de abandonar os outros alunos para escapar da barreira, e frustrado
com esse adulto constantemente atacando ele, ele retruca com o próprio Muso Yong colidindo com a barreira, apesar dele mesmo ter o poder de influência para ajudar as pessoas. O cara tá contra todo mundo. E a Ninshu acaba dizendo para Mufan não criticar o seu pai, só que o Mufan fica chateado e vai embora depois disso. Enquanto isso, o pai de Mufan finalmente chega na cidade e vê todas as pessoas que ainda restaram, ou os mortos, né? Depois de confundir um cadáver com o seu filho, ele é perseguido por um monstro gigante e é encurralado. Como usuário não mágico, ele acaba completamente indefeso contra isso. Felizmente, ele acaba sendo salvo por Yaxen, que desencadeou uma tempestade de água nesse monstro. Reconhecendo ele pela fotografia que o Mufan deu a ela pergunta se ele é o pai do garoto, mas o cara acaba perdendo a consciência. Yaxen então olha pra cima e percebe que há ainda mais monstros que ela teria que enfrentar. Mufan entra na sala de investigação militar para descobrir que o seu pai e Xinsha entraram na barreira. O oficial Shang então recebe informações de uma patrulha de que os monstros estão entrando na cidade através do túnel subterrâneo, e se não encontrarem as aberturas desses túneis e o destruírem, os monstros continuarão chegando. Mufan relembra sua missão com os caçadores de monstros e conta que havia indícios desses túneis quando o Ciclope invadiu a escola e sequestrou um dos estudantes. Ciclopes são escavadores experientes e, portanto, localizar seus ataques anteriores deve revelar os túneis subterrâneos, e ele faz o Mufan entrar em contato com os caçadores de monstros para examinar os registros de todas as suas missões e identificar os locais de ataques anteriores dos Ciclopes, descobrindo-se que os avistamentos mais comuns dos Ciclopes ocorreram na Escola de Meninas Juniores do Ensino Médio, o que significa que a maior entrada do túnel pode estar lá. A partir desse ponto, os militares unem as forças com os caçadores de monstros em busca dos túneis subterrâneos. Mufan sai do prédio e ouve a voz do seu pai. Eles agora se reencontram aliviados ao ver um ao outro vivo. O pai explica que Yaxen salvou sua vida e ajudou ele a alcançar essa barreira. E os caçadores de monstros revelam que o cadáver de alguém foi encontrado na cidade, provavelmente tendo morrido enquanto tentava proteger as outras pessoas. Xinsha é uma das estudantes da Escola de Meninas Juniores do Ensino Médio, e ela não consegue se movimentar muito bem por causa da cadeira de rodas, né? Ninguém sabe aonde ela tá. Isso acaba deixando Mufan e o seu pai preocupados com a segurança dela. Os caçadores de monstros então e alguns soldados militares se preparam para ir até a escola. O Mufan implora para se juntar a eles na missão com a esperança de encontrar a sua irmã, prometendo não interferir na sua missão, já que ela estava escondida com um grupo de civis no porão. Eles começam a entrar em pânico, porque se não se moverem em direção à barreira protetora, serão eventualmente caçados pelos monstros. E o homem que salvou Xinsha do lobo caolho sugere usar os túneis subterrâneos para alcançar a barreira, já que nenhum monstro deveria estar neles. Ele acaba conhecendo bem os túneis, já que trabalha nos oleodutos há anos, pensando que era uma boa ideia. Todos começam a correr para o tubo subterrâneo mais próximo. No entanto, um estudante da Escola de Meninas Juniores fica para trás em um grupo e pede ajuda para acompanhar Xinsha. Todos se recusam a arriscar suas vidas por uma garota aleijada, e os canos são todos estreitos demais para caber uma cadeira de rodas. Depois que eles saem, a garota se oferece para carregar Xinsha junto com ela, mas a Xinsha insiste que deixe ela para trás. Como último recurso, ela pede para a garota dar sua pulseira para o garoto chamado Mofan quando alcançar a barreira protetora e dizer que ela tá morta e que ele deve continuar vivendo no seu lugar. Assim que as garotas foram embora, Xinsha passa pelas caixas do porão e pega uma faca. A equipe especial, composta por alguns soldados militares e caçadores de monstros, viaja pela cidade usando um carro especial dos caçadores de monstros com um motor que impede a detecção dos monstros em qualquer parte da estrada. O caminho em direção à escola está bloqueado, então eles acabam decidindo caminhar o resto do caminho. O Mago do Vento dos caçadores de monstros explora a área, achando com sucesso 2 monstros ciclopes e tentam atacá-lo com as suas habilidades de sombra flutuante de nível 3. O oficial Chang usa uma magia de gelo de nível do mapa estelar para matar vários ciclopes de uma vez só. Esses caras são reais agora. Enquanto caminham em direção à escola, eles ouvem gritos vindo de um beco. Mofan instintivamente se move para ajudar, mas o oficial Chang ordena que ele pare, dizendo que a sua missão é encontrar o túnel subterrâneo da escola e destruir ele, não salvar a vida de pessoas agora. Um homem emerge dos esgotos então, todo ensanguentado, e acaba desmaiando nos pés do adolescente. Ele e os outros eram as pessoas que estavam no porão e usaram os túneis subterrâneos do sistema de esgoto para escapar, pensando que estavam livres de monstros. No entanto, os esgotos são na verdade o ninho dos ciclopes. E essas pessoas mais entraram no leque de morte, assinaram o próprio óbito, né? Só que o Famu viu o cadáver de um aluno da escola com a mesma pulseira que ele deu a Xinsha no aniversário de 16 anos dela, fazendo ele pensar que é ela. Ele corre em direção ao corpo da garota e percebe que não é a sua irmã, mas confirma que a pulseira é dela. Isso significa que essa garota estava com a Xinsha antes de ser atacada pelos ciclopes no esgoto. O homem então que morreu agora usava um uniforme de supermercado. Essas pistas apontam que a Xinsha pode estar em algum lugar do shopping. Uma equipe especial deseja sorte ao Mufan, e eles se separam após equipá-lo com equipamentos mágicos. Mufan então segue em direção ao supermercado enquanto Xinsha se esgueira pelo supermercado tentando encontrar uma saída. O Ciclope detecta ela, mas ela abandona a cadeira de rodas e se enfia dentro da geladeira. O monstro destrói suas cadeiras de rodas esperando ver uma pessoa, mas deixa desapontados. 2 membros da Cura Negra encapuzados, um com nariz grande e outro com armadura completa, aparecem. Eles monitoram o estado da cidade num alto de um telhado. Como os militares sabem da entrada e impugnaram a escola secundária, eles deveriam ser mortos antes de destruir o túnel lá. No entanto,
entanto, os dois decidem que é melhor deixar a maioria dos membros morrer nas mãos dos monstros e cuidar do resto quando estiverem enfraquecidos. Eles avistam uma luz brilhante em um ataque de trovão à distância, mas o cara com a armadura completa o reconhece e diz ao outro para ficar para trás enquanto ele mata o próprio Mago do Trovão. Como você já deve ter adivinhado, o Mago do Trovão era o Mufan. Ele derrota o monstro com o ataque do trovão, mas acaba sendo emboscado pela figura sombria. Mufan se esquiva e entra no shopping, e o Homem de Máscara fica em cima de uma viga acima dele e elogia por se esquivar do monstro. Mufan pergunta quem ele é, e o homem lentamente remove sua máscara para se revelar como Ang Yu, o único cara que Mufan derrotou no duelo. Ang Yu revela que lidou com o bullying e o abuso do seu mestre por 10 anos para obter acesso à fonte sagrada, e durante o seu evento de maioridade ele estava tão perto de atingir o seu objetivo, só que o Mufan atrapalhou todos os seus planos. E o Ang agora não conseguiu cumprir a sua missão para a Cúria Negra. Eles o puniram por seu fracasso, queimando permanentemente metade do seu rosto. Se não fosse pelo Mufan, a cidade já teria sido destruída e Ang Yu já teria sido promovido a um posto mais alto. Depois de reclamar das suas frustrações, Ang Yu traz à tona uma esfera escura, da qual ele libera poças negras, fazendo surgir feras negras. O Mufan então foge das feras usando ambos os seus elementos. O membro do nariz grande liga para Ang Yu informando que os militares chegaram à escola e que eles devem desviar sua atenção para lá. Ang Yu se recusa a ir a princípio, desejando ver a morte de Mufan com seus próprios olhos, apesar de todas as punições que ele recebeu. Ele então deixa os seus animais de estimação para trás para acabar com Mufan. Mufan tenta o seu melhor para evitar as feras, mas acaba sendo cercado. Ele se tranca na sala de vigilância, aonde vê uma cadeira de rodas destruída em uma das telas. Acima, ele acaba avistando Shincha escondida dentro de uma geladeira no supermercado, e o Mufan lembra do capitão ensinando para eles que os ciclopes têm uma visão deficiente e dependem principalmente dos olhos para detectar rastros de calor. Portanto, se você quiser se esconder desses monstros, a melhor solução é usar magia de gelo. Apesar da situação estressante, a Shincha foi inteligente o suficiente para se esconder dentro da geladeira para evitar ser detectada. As feras negras batem na porta o tempo todo, fazendo com que a porta se abra. Determinado a salvar sua irmã agora, Mufan, ele vai lá e se concentra muito para conjurar um feitiço poderoso. Para sua maior surpresa, o pingente brilha com a ajuda de energia das fontes sagradas e faz com que ele suba de nível até a nebulosa. Ele agora alinha as 49 estrelas da nebulosa, fazendo com que ele forme o mapa estelar completo. No momento em que as feras abrem a porta, o seu corpo acaba sendo cercado por um fogo do mapa estelar, e ele usa o caderno do mapa estelar que a senhorita Tang deu para ele para atacar essas feras com um feitiço de punho do fogo no nível de mapa estelar. As outras feras tentam fugir, mas ele derruba todas elas com o fogo e com os trovões. Enquanto isso, Shincha tenta rastejar lentamente para longe do Ciclope no supermercado, mas um deles acaba detectando ela. Então ela apunhala os olhos dele com uma faca que carregava antes que pudesse mordê-la. Os outros monstros Ciclope correm em direção a ela, mas começam a se alimentar do corpo morto do outro Ciclope. Ela aproveita a oportunidade para rolar para baixo de uma prateleira que é muito baixinha, onde eles não poderiam alcançar ela. Mufan então vem no seu resgate e incendeia os monstros com seus poderes de fogo recém-adquiridos. Ela sai do esconderijo, mas desmaia nos braços dele, porque a temperatura corporal dela atingiu níveis mortais de baixos devido ao longo tempo que ela passou escondida dentro do ventilador da geladeira. E o Mufan aquece ela com um círculo de fogo ao redor deles, fazendo com que ela recupere a consciência. Ele fica muito feliz ao ver a sua irmã viva e devolve a pulseira para ela. Mufan a carrega para fora do supermercado nos seus braços e conta que ele alcançou o nível do mapa estelar no seu talento do fogo. Os monstros de nível escravo parecem detectar o seu poder e acabam evitando ele, e eles ficariam bem, desde que fiquem longe dos monstros de nível guerreiro. Eles então se sentam em um banco e discutem sobre a garota desaparecida na sua escola. Shincha acredita que o Ciclope não a sequestrou. No dia do ataque, ele viu ela andar do mesmo jeito que uma pessoa misteriosa vestida de cinza, e o Mufan adivinha que na verdade essa pessoa era membro da Cúria Negra, e que a menina descobriu que a abertura escondida do túnel subterrâneo da escola era o motivo pela qual ela foi morta. Mufan então decide deixar Shincha na barreira de segurança e depois sai para a escola para ajudar a equipe especial. No entanto, ele fica tonto devido a um corte que ele recebeu enquanto lutava contra as feras negras. Shincha pega o seu braço e usa uma magia de cura para poder fechar sua ferida. Mufan elogia suas habilidades de cura e diz a ela para usar uma magia de cura nos refugiados feridos dentro da barreira. No caminho, ele pergunta se ela já viu os buracos estranhos na escola, e ela se lembra de que tinha um buraco gigante no ambiente da escola no dia do ataque. Ela incentiva ele a ficar dentro da escola com ela, já que ele não é poderoso o suficiente para derrotar os monstros fortes. No entanto, o Mufan não suporta fazer qualquer coisa enquanto a cidade cresce e desmorona. Ele sempre quis ser um mago de sucesso e trazer a honra e a segurança para sua família. Por isso, ele sente a necessidade de cumprir os deveres de um mago durante esse momento difícil. Caso contrário, ele se arrependeria das suas ações pelo resto da vida. Percebendo sua determinação, Shincha decide acompanhar ele, dizendo que ela também se arrependerá se não estiver lá para proteger o seu irmão agora. Então, eles aceleram pelas estradas com uma moto e percebem que estão sendo seguidos no caminho em direção à barreira protetora e não à escola. No entanto, o caminho acaba sendo bloqueado por um monstro lobo de nível guerreiro. O Mufan
Mofan deu meia volta e tentou se mover numa outra direção, só que o lobo continua seguindo ele. Ele dirige a motocicleta até um beco estreito para que eles consigam se esconder entre os prédios do lado. Com sucesso, fazendo isso, isso acaba fazendo com que o lobo perca o rastro deles. Ele admite que não tem ideia de como derrotar um monstro de nível guerreiro, e uma equipe especial chega na escola e encontra a abertura do túnel subterrâneo no campo, exatamente como a Xinxia disse. No escritório, Shang usa seus poderes de gelo para salvar uma garota que milagrosamente sobreviveu até então de um monstro ciclope. O mago da água e o caçador de monstros leva a garota para um local seguro, enquanto o resto tenta destruir uma abertura liberando seus poderes juntos. No entanto, não tem efeito e faz com que mais monstros surjam de um buraco ao mesmo tempo. Um membro da Cúria Negra de nariz grande, junto com o cara da máscara, acaba removendo a sua máscara e diz que, como os caçadores do monstro tratavam bem no passado, eles deixariam ele viver se deixarem o buraco em paz. Todos são pegos de surpresa ao perceberem que Ang Yu faz parte da Cúria Negra, e isso acaba envergonhando ele por trair a família Mu, que tratou tão bem ele. Isso desencadeia e ele acaba atacando com seus poderes de gelo. Só que os caçadores de monstros contra-atacam imediatamente com os seus elementos, claramente superando em número os outros membros da Cúria Negra. Ang Yu acaba fugindo como um covarde para tentar se salvar, e ele é derrubado com os cacos de gelo e solta as feras negras no chão. Enquanto isso, os instrutores do posto avançado se aproximam do monstro gigante. Esse monstro gigante é um monstro de nível comandante, e eles avistam e descem ao chão através de um pequeno exército de escravos de monstros de nível guerreiro. Monstros de nível comandante são seres inteligentes, o que torna eles especialmente difíceis de vencer, e acaba que eles soltam um rugido alto e parece controlar os monstros de nível inferior. Todos eles então atacam um pequeno grupo de soldados do chefe, e a equipe do chefe acaba pedindo que ele guarde sua mana para um monstro maior, já que ele é o único que tem chances contra eles. Enquanto eles cuidam das multidões de monstros, com certeza os instrutores altamente treinados derrotam os fortes lobos de nível guerreiro e abrem o caminho para o seu líder. E quando o chefe fica cara a cara com o monstro, todos os seus leais instrutores perderam a vida. O monstro gigante então voa em direção ao topo do prédio novamente e o chefe segue ele com a ajuda das suas asas. Eles travam uma batalha feroz com o comandante, lançando habilidades mágicas de fogo de nível zodíaco para derrotar esses monstros. E depois de ver esse ataque, o Mofan percebe que esse é um momento crítico para destruir os túneis subterrâneos e ir direto para a escola em vez da barreira protetora. Ele então usa sua magia de fogo no nível mapa estelar para derrotar um lobo de rosto estranho e selar a abertura do túnel subterrâneo na escola. Ang Yu acaba fugindo do local assim que Mofan chegou, prometendo destruir a cidade e Mofan um dia. Todos na barreira protetora assistem essa demonstração de poder do Mofan com admiração e o nosso herói se pergunta se todos os problemas finalmente acabaram. Mofan e sua família, depois de tudo, se mudaram para a cidade de Minju, a capital de magia, para começar uma nova vida. No trem-bala, ele se depara com um professor de história de uma universidade que é a de maior prestígio que um mago poderia frequentar. O professor conta a Mofan que ele não tem o que é preciso para ser admitido lá depois de ser avaliado. Mofan, então, tem como objetivo ingressar em uma nova organização para ganhar dinheiro para sua família e obter o seu segundo despertar no mapa estelar, para que ele possa entrar na universidade algum dia. Ele, então, vai estudar em casa para se preparar para o teste de aptidão de mago no próximo ano. E assim que chegam lá, eles se instalam em um pequeno apartamento dado por Minju aos refugiados da Bao City. Mofan pratica o alinhamento das 49 estrelas da sua nebulosa, mas falha como sempre. Ele tem um longo caminho para percorrer antes de poder dominar o alinhamento de todas as estrelas e organizar elas em um gráfico. Logo depois de receber um telefonema da sua professora, senhorita Tang, que pede para ele encontrar ela em um outro lugar. Então ele faz uma viagem até lá e eles encontram para discutir coisas durante um chá. A senhorita Tang então acaba revelando que faz parte do Santo Tribunal da Associação das Sociedades Mágicas, que é uma organização de aplicação da lei que prende e pune magos que violam as leis. A organização antecipou o ataque da Cúria Negra a Bao City, mas não esperava que fosse tão bem coordenado do jeito que foi. Ela falhou na sua tentativa de prender um membro da Cúria Negra, um caso entre muitos outros que os superiores agora tomaram medidas para garantir que a justiça seja feita na Bao City. Atualmente, ela foi enviada para Santa Corte para investigar o súbito desaparecimento de toda a água e o tecido da cidade. E ela suspeita que o mago esteja por trás disso. Já que a identidade dela é conhecida, ela pergunta a Mofan por um novo detalhe no rosto. Ele estava se movendo pela cidade vestindo um boné preto, muito suspeito, e em troca ela ajudaria a despertar o seu talento sombrio depois que esse trabalho tivesse sido concluído. Com a promessa do novo talento, Mofan então aceita alegremente o pedido. O suspeito segue rio acima, o rio que normalmente flui pela cidade, com o Mofan na sua cola. A senhorita Tang acompanha ele usando o poder da invisibilidade. Em um truque de talentos das sombras, ela acaba ouvindo o grupo das pessoas se aproximando e agarra o Mofan e faz ele se esconder atrás de um toco de árvore. Eles ouvem esse grupo, que são os caçadores Li, liderados por um homem chamado Pan,
falando sobre pegar o espírito do fogo, assim que continuarem à frente. A senhorita Tang então explica que os espíritos são brasas sencientes de um elemento que dá poderes tremendos àqueles que o possuem. Algumas pessoas nascem com os espíritos, tornando eles naturalmente talentosos na magia, como Ninshu, por exemplo. Considerando que essa seca atingiu um estado tão extremo em questão de dias, deve ter sido causada por um espírito do fogo, e esse grupo está tentando caçar esse espírito. Isso porque os espíritos normalmente são vendidos por mais de 20 milhões. Eles eventualmente então chegam numa barragem onde veem os caçadores sendo confrontados por outro grupo que se identifica como a família Feng. No entanto, seu alvo principal não está em lugar nenhum. O homem ameaça Pan e os seus homens para poder recuarem, se eles não quiserem acabar nas ruas, mas os caçadores não obedecem e a briga começa quando os meninos de Feng atingem com seus feitiços de fogo de nível nebulosa. No entanto, os caçadores Li rebatem com feitiço defensivo de mapa estelar também, e apesar de estarem sendo todos superados tecnicamente, a unidade Feng persiste e derrota os caçadores Li, que fogem de cena. No entanto, antes que eles possam voltar ao trabalho, eles se deparam com outro desafiante. Zhong também o ameaça, mas o homem tira o boné e revela uma cicatriz na testa. Os caras imediatamente reconhecem ele como Xiao Ri, e o medo toma conta dos seus rostos. Ele solta uma risada maligna enquanto lança um feitiço da teia giratória que conjura uma aranha gigante do nada. Vendo que ele possui talento hexadecimal de nível calamidade, os garotos acabam fugindo, mas todos são apanhados pela teia da aranha. A aranha subjuga eles, invadindo suas mentes, tornando impossível para eles escaparem da sua morte interior. Fortemente amarrados agora em casulos, Xiao Ri caminha por uma enorme fenda no chão onde sai um vapor, revelando que é uma mistura de espírito do fogo que é ainda mais raro e mais forte do que o habitual espírito do fogo vermelho. Ele ri loucamente enquanto entra nas chamas para poder tentar absorver o seu poder. A senhorita Tang diz a Mufan para ficar longe enquanto ela o impede, então ela lança magia sombria do nível mapa estelar para invocar a sua sombra Spike e colocá-la sob a prisão. Claro que ele não aceita isso, então ele cerca com uma cúpula negra e pergunta se ela tá com sede. De repente, a senhorita Tang é dominada pela fraqueza, seus joelhos dobram e ele revela que adulterou a comida que ela comeu antes. Ele sabe que o Santo Tribunal enviou ela para prender ele sob a suspeita de que ele saiba sobre a produção da Fonte Negra da Fúria, que causou o desastre em Bao City. Ela rapidamente reúne a sua força e lança uma fênix super poderosa que lança um feitiço que deveria deter ele, reduzindo a cinzas. No entanto, ele é capaz de sobreviver ao ataque devido à sua armadura mágica, que recebe o golpe, mas é destruída no processo. Ele também derruba ela com uma magia hexadecimal, fazendo ela perder a consciência. E ao ver isso, Mofan se transforma numa fantasia fofa de mago e ataca Xiao Ri com seu talento do fogo. No entanto, é fraco demais para causar dano a ele, e o Mufan então tenta negociar, dizendo que deixaria Xiao Ri pegar o espírito do fogo em troca da vida da senhorita Tang e da posse dos itens do Feng. Pensando que ele também é um cara mau, Xiao Ri então concorda com o acordo. Na realidade, o Mofan estava só ganhando tempo até que pudesse alinhar o mapa estelar no seu talento do trovão. Quando estava pronto, o Mofan atingiu Xiao Ri com um enorme raio, que deixa apenas um dos seus anéis como vestígio da sua existência. A senhorita Tang pede a Mofan para refinar o espírito do fogo antes que ele desapareça. Ela se sente culpada por colocar o seu aluno em tanto perigo, mas ele só escapou com sorte. Ele entrou nas chamas como o Xiao Ri fez e sentiu o puro poder fluindo através dele. Depois de absorver o espírito, ele ajudou a senhorita Tang a retornar à cidade. Percebendo o anel deixado por Xiao Ri, ela escolhe freneticamente entregar ele para o Tribunal Superior como prova. Na viagem de táxi de volta, ela explica que o espírito do fogo que ele absorveu daria a ele resistência à magia do fogo, a menos que seja lançado por um espírito do fogo de nível superior ao seu. Ele então pergunta sobre o anel, ao qual ela responde que o Tribunal Superior acredita que o espírito da fúria foi feito por um farmacêutico desonesto. Xiao Ri supunha uma ligação suspeita e estava prestes a ser preso para interrogatório, e agora que ele está morto, o anel é a única esperança de dar alguma pista para eles. Mais tarde naquela noite, Mofan retorna à cidade de Minju, e a senhorita envia uma mensagem para ele agradecendo pela sua ajuda e seguindo em frente com a sua promessa de ajudar o despertar do talento das sombras. Ela marca uma consulta para o seu segundo despertar da associação com as sociedades mágicas. A base da associação é um grande arranha-céu localizado na cidade de Minju. Conduzido à câmara do despertar por um recepcionista, o guia do seu segundo despertar é um velho mal-humorado que despreza Mofan por ser um pirralho rico e acha que tem direito de obter o talento do trovão. Ele diz a Mofan que não tem garantia de que ele conseguiria os talentos, porque isso depende do destino. E para sua surpresa, Mofan diz que está interessado no talento das sombras. O assistente do guia traz uma bola de cristal que visa aumentar as suas chances de conseguir o talento das sombras. Depois disso, ela guia ele para uma sala, e o Mofan estende as mãos sobre a bola e concentra-se no reino espiritual. A bola se enche de trevas, significando sucesso
sucesso no despertar do talento das sombras. A escuridão logo foi engolida por uma luz branca e brilhante, mas o Mofan não sabe o que isso significa, e o guia volta para poder verificar como ele tá e parabenizar por desbloquear o que ele chama de talento sombrio. Entusiasmado por desbloquear mais 2 talentos, Mofan agradece ao guia e ao assistente. O guia lembra ele de que os talentos não significariam nada para ele se ele não trabalhar duro, considerando a sua idade, e isso confunde Mofan porque ele é apenas um estudante do ensino médio, mas ignora o comentário e acaba saindo. Mofan retorna para casa e vê sua querida irmã Xinxia meditando pacificamente sozinha. Ele se lembra da sua promessa de dar a ela asas para voar caso não consiga usar as pernas mais. Esse sonho parece mais possível agora do que nunca, graças aos 4 talentos que ele espera conseguir para ela. Com muitas coisas pelas quais ansiar, ele treina vigorosamente e pratica o domínio do seu mapa estelar por 6 meses antes do exame de admissão da Universidade de Minju. No entanto, cara, o tempo voa e a primeira tentativa acaba fazendo com que ele falhe. Ele continua treinando pra caramba para poder conseguir passar no seu segundo teste. No entanto, ele não conta para a universidade sobre os seus diferentes talentos. Em uma universidade tão prestigiosa quanto essa universidade, possuir o talento do trovão não é o suficiente para passar. Ele deseja enfatizar o seu talento de invocação que está no nível 3, na esperança de que a universidade abra uma exceção e aceite ele no dia do vestibular. Então ele solicita para a entrevista em vez de um teste prático padrão. O painel de entrevistadores reconhece seu valor como um candidato de talento de invocação, mas estão um pouco céticos com ele, porque nunca lançou um feitiço de invocação antes e tem candidatos mais promissores com outros talentos, como o Mago da Terra particularmente habilidoso do nível mapa estelar. Mofan tenta convencer eles a considerá-lo, e os entrevistadores dão a ele uma semana para se preparar para o teste para demonstrar sua capacidade de alinhar as 7 estrelas numa invocação de Stardust. Durante esse tempo aí, ele pede ajuda da senhorita Tang, que treina ele no processo da técnica chamada Invocação Dimensional de Besta, na qual a consciência vagueia para uma outra dimensão para procurar uma besta próxima que ele possa convocar no dia em que ele tiver um teste final. E o mesmo painel de pessoas então se sentaria na frente dele para examinar ele. O Mago da Terra de nível mapa estelar, ele participa da demonstração também com o seu mordomo, porque ele está irritado por não haver ninguém com um talento de convocação para enfrentá-lo. Exatamente como ele tinha praticado então, o Mofan se concentra na sua mente e transfere a sua consciência para uma outra dimensão cheia de feras. Atravessar a dimensão é difícil e requer uma vontade super forte para invocar uma fera à distância. Ele ouve um uivo pertencente ao majestoso arquilobo azul, com alguns padrões amarelos aí, e ele escolhe esse lobo. Num piscar de olhos ele aparece do lado do lobo. Mofan se aproxima furtivamente dele com a corda tentando capturá-lo. No entanto, esse lobo não aceita isso bem e começa a perseguir o Mofan. O esforço por um grande impacto na sua mente faz com que o corpo no mundo real entre em colapso e comece a tossir sangue. Um dos examinadores aconselha ele a não gastar energia para não pegar a besta à força, e o Mofan descarta o manto e se senta perto do lobo, o que não parece ofender o lobo. Ele então medita numa forma de um círculo mágico que ele lentamente coloca sobre a cabeça do lobo. Ele terá terminado essa invocação se ele colocar o círculo completamente sobre a besta. Felizmente ele consegue fazer isso e o lobo permite que ele acaricie ele. Então um símbolo vermelho aparece na cabeça do lobo, marcando como sua besta invocada. O arquilobo aparece no mundo real, chocando absolutamente todos os examinadores que não esperavam muito dele. Enfurecido, o mago que estava lá assistindo decide lutar contra o arquilobo para provar que a fera é só um animal de estimação glorificado. O mago dá uma boa defesa com a sua magia da terra, mas o lobo contorna todos eles, forçando ele a correr para um lugar seguro. O mago então puxa sua carta trunfo, revelando que ele é um mago de gelo do nível Star Trek e acorrenta o lobo com correntes de gelo forte, mas ele não tem piedade e está prestes a matar o lobo quando os examinadores notam os olhos de Mofan brilhando em roxo. Eles correm até ele para implorar que ele pare, mas o Mofan jura que vai acabar com o mago com a sua nebulosa de trovão se ele machucar o seu lobo. O mago então toma uma decisão inteligente de se render e é prontamente escoltado de volta pelo seu mordomo. Os examinadores, exceto o Mofan como estudante do departamento de resumos da universidade e também a sua irmã, foram admitidos numa instituição da cidade. No seu primeiro dia de aula, ele entra e vê apenas 7 alunos, todos sendo homens. O professor casualmente entra e diz a eles que o departamento não ensina como a maioria das faculdades convencionais ensina. Os alunos são livres para assistir a aula de outros departamentos se quiserem. O único assunto urgente para os alunos recém-chegados é a tradição de festa de boas-vindas, na qual os 2 melhores alunos recebem um frasco de sangue bruto, e esse frasco permite que uma fera invocada passe por metamorfose e ganhe um grande impulso na sua força. Mais tarde naquele dia, a maioria dos estudantes se acomoda no seu dormitório, compartilhado com vários outros estudantes. Um deles é Zhao, que está se formando em talentos leves, e o outro é Ping. Zhao e Ping tiveram sorte na festa de boas-vindas, porque a tradição exige que todos os novos alunos demonstrem o seu poder de convocação de feras, e os estudantes de talento de convocação são os alvos. Eles chamam essa prática de PETA. Beneficia ambos os lados, porque também é uma oportunidade para os alunos de talento de convocação mostrarem as forças das suas feras. No dia da festa de boas-vindas, então, um dos garotos conta a Mofan que os outros 6 alunos do departamento moram no mesmo dormitório e têm praticado entre si há muito tempo.
Por algum motivo, Mofan é o único que não foi convidado. No entanto, ele não se importa muito com isso, porque o seu arquilobo é muito forte. De repente, ele sente uma dor aguda na cabeça e corre em direção à floresta em busca do seu lobo. Ele encontra o lobo no meio de uma intensa batalha com uma outra besta que deixa o lobo gravemente ferido em todo o seu corpo. Mofan transfere parte da sua energia mágica para ajudar a curar o lobo, mas ele não está em condições de competir pelo sangue bruto. Todos os alunos então se reúnem nas arquibancadas do estádio e torcem quando os alunos do departamento de invocação entram na arena. Daffy parece ser o voluntário favorito do departamento para ir primeiro. Um grupo de estudantes escolhe enfrentar as suas feras e Daffy desafia eles a tentar derrubá-los juntos. Eles inicialmente aceitam o desafio com confiança, mas parecem mudar de ideia quando uma fera gigante com aparência de escorpião surge do chão. A fera persegue os estudantes e afasta um por um. Um dos professores até intervém para proteger os alunos de morrerem, prendendo uma das garras da fera sobre uma pedra. No entanto, um estudante de talento de luz tenta cegar essa fera, o que deixa ela mais irritada. Então ela se liberta e lança o estudante para o outro lado da arena. Enquanto a fera resiste às 3 rodadas de desafio, ela começa a perder energia na 4ª rodada e é dominada por vários ataques de magia. Um dos estudantes talentosos considera isso como uma boa oportunidade, porque significa que agora tem 5 alunos na disputa pelo sangue bruto. Outros estudantes tentam acalmar o ânimo do estudante ferido, mas ele fica com muito medo de lutar. Então ele pede a Mofan para ser o próximo, mas Mofan recusa firmemente o pedido, alegando que o seu lobo está ferido. O estudante então é forçado a entrar na arena, onde invoca uma fera que acaba sendo apenas um cachorrinho fofo. Todos riem dele enquanto brincam com o cachorro. Ele volta pro grupo e se desculpa por ser fraco. O outro estudante de talentos de convocação conforta ele e se oferece para ir para a próxima rodada. Ele entra na arena com confiança e invoca um golem de pedra gigante que se eleva sobre todos os alunos. Nenhuma das garras das feras tem qualquer efeito sobre o golem por um longo tempo, e ele derrota 25 estudantes antes de começar a mostrar rachaduras no seu corpo. Ele decide então se retirar da competição para não arriscar a segurança da sua fera. Então o estudante arrogante invoca o seu Carniçal, que é ainda mais feroz do que o golem de pedra. O Carniçal voa pelo estádio desafiando os alunos a enfrentá-lo. O estudante de talento de luz descobre que o departamento de convocação tem uma cota para derrotar pelo menos 100 alunos, caso contrário seus recursos seriam repassados para um outro departamento. Isso leva eles a perder todos os recursos para o departamento da Terra. O mago então decide enfrentar o desafio do Carniçal, que voa diretamente na sua direção. No entanto, o mago faz um ataque surpresa com seu talento de gelo e prende ele em correntes de gelo. O Carniçal desaparece tão rapidamente quanto ele apareceu, levando os alunos da convocação ao pânico e aumentando a confiança dos outros. Todos os alunos restantes inundam uma arena para enfrentar a besta de Mofan, porque acreditam que nenhuma das suas bestas convocadas pode ser mais forte do que o Carniçal comedor de ossos, que já foi derrotado, O professor aconselha Mofan a não aceitar o desafio, mas ele sente uma rajada de vento no seu rosto e percebe que o seu lobo acordou. Corajosamente ele se aproxima dos alunos e o arquilobo solta rugidos que formam correntes de vento fortes o suficiente para derrubar todos os alunos. Um dos alunos assume a liderança e instrui os outros, cada um com um talento diferente. Todos eles vão lá para cercar o lobo, e o estudante com talento de vento tenta usar uma velocidade para parar o lobo, enquanto o aluno de talento nível 3 da água tenta proteger ele com uma barreira. No entanto, as garras do lobo são fortes o suficiente para penetrar esse escudo e ferir o aluno vencedor. O aluno de talento do trovão contra-ataca lançando um rugido de defesa para poder criar uma tempestade e um tornado no meio da arena. E o líder do grupo lança o feitiço de ondas mágicas da terra para empurrar os outros alunos do fogo e do trovão para longe do tornado. Depois disso, Mofan conversa com o chanceler sobre a justiça de tradição das festas de boas-vindas. Ele questiona por que deveriam perder recursos que não atingem a cota de 100 derrotas, mas apenas poderiam recuperar os recursos se cumprirem essa meta. O chanceler ri e revela uma condição oculta para a cota. Se o departamento de convocação puder resistir à magia de 200 alunos, eles receberão todos os recursos de treinamento da universidade para o semestre. As palavras ousadas de Mofan irritam muitos estudantes, e eles aproveitam a oportunidade para atacá-lo. No entanto, o arquilobo é resistente demais para eles. Finalmente, o jovem estudante de uma poderosa família nobre entra nessa arena. Seu ataque do vento é forte, mas não é o suficiente para derrotar o lobo. Ele então muda o seu foco para um outro aluno e quase ataca os magos do fogo, mas é impedido por vinhas mágicas que agarram as suas pernas. Li Feng, que também tem um talento corporal, não consegue segurar o arquilobo por muito tempo, e o Mofan decide intervir diretamente em vez de usar o arquilobo. Ele ataca então e nocauteia um estudante de talento do vento com um feitiço de trovão. Os espectadores ficam incrédulos ao perceberem que Mofan não apenas possui um arquilobo de nível intermediário, mas também é um mago do trovão. Mofan incita eles a atacar, mas ele os derrota sozinho com uma magia de trovão. O departamento de convocação derrota 150 magos em pouco tempo e está a caminho de atingir a marca dos 200. O jovem aluno, que é o estudante mais novo da universidade a alcançar o nível de gráfico estelar, assiste tudo isso e decide intervir para defender a honra da família, a maior família da cidade de Minju, pelo menos na sua opinião. No entanto, ele é atingido por um dos ataques do trovão do Mofan antes mesmo que ele consiga lançar um único feitiço. O professor desqualifica e expulsa ele da arena quando ele
se recusa a ouvir. Quando 199 estudantes são derrotados, resta apenas um último oponente. Finalmente, uma garota de longos cabelos ruivos aparece, e ela possui um feitiço Twister de nível gráfico estelar, que cria correntes de vento tão fortes que Mofan acaba sendo arrastado. Ele então sobe no Arquilobo para escapar do vento, mas o lobo é erguido pelo Twister. A garota pede misericórdia e não mata o Arquilobo. Em vez disso, ela desafia Mofan a mostrar os seus verdadeiros poderes. Ele diz ao lobo para retornar para sua dimensão e descansar, e em seguida lança um ataque relâmpago no qual ela se esquiva habilmente, prendendo ele no seu feitiço de prisão dos talentos. Isso faz com que todos torçam pela sua gloriosa vitória, e ela abre uma fenda e pede para ele admitir a derrota, mas fica surpresa ao ver que ninguém tá dentro da fenda. De repente, ele aparece atrás dela e atinge ela com o elemento trovão. Ela nunca imaginou que ele também tinha o talento das sombras e concebe a derrota depois de ter derrotado 200 alunos. O reitor anuncia o fim do concurso então de boas-vindas e premia oficialmente todos os recursos para o departamento de convocação para o próximo semestre. No dia seguinte, Mofan entra no seu dormitório e encontra a beliche vazio, já que ninguém está dormindo ao lado de alguém que considera um trapaceiro. Além disso, um garoto assumiu a responsabilidade por toda a competição e doou generosamente toneladas de recursos aos estudantes para compensar as suas perdas. Mania explica que foi um movimento calculado para ganhar o favor dos estudantes das famílias nobres, já que é uma prática comum que as famílias nobres recrutem muitos magos talentosos das universidades. Ping pergunta como ele escapou da prisão florestal, mas o Mofan mantém o seu talento sombrio em segredo. Dias depois, o chanceler chama Mofan para uma biblioteca e tenta fazer ele admitir que possui um talento sombrio, só que depois da recusa do Mofan em divulgar o seu segredo, o chanceler desiste do assunto e passa a discutir as recompensas pelo desempenho do Mofan na competição. Ele mostra a Mofan uma variedade de itens mágicos de alta qualidade que ele pode escolher, incluindo as botas da besta, que é um equipamento mágico que concebe habilidades de corrida semelhantes ao Flash. Mofan também tem a oportunidade de treinar num terreno mágico sagrado, só que o chanceler aconselha ele a guardar isso para mais tarde, já que o seu nível atual traria benefícios mínimos. Finalmente, o chanceler dá a Mofan um cartão de bolsa de estudos de valor de 2 milhões de yuan. Mofan transfere a maior parte do dinheiro para a conta do seu pai, instruindo ele a comprar uma boa casa na cidade e também a providenciar uma babá para Xinsha, que ela está morando sozinha na cidade. Mais tarde naquele dia, Mofan também se candidata para um emprego na Liga dos Caçadores da cidade, só que descobre que não está qualificado para a posição de caçador de elite devido à sua experiência limitada como caçador de monstros na Ball City. O assistente da recepção o direciona para um clube particular de caçadores, onde ele teria a chance de conseguir um emprego. Ele vai até o clube de caçadores para uma entrevista, mas uma garotinha sentada do lado de fora da porta principal do escritório rejeita ele, e ele acaba dizendo que parece rude, né, vindo de uma menina de 12 anos. Uma senhora bem vestida então, que parece ter dinheiro, se aproxima do prédio em busca de um novo cliente. A criança muda de tom e recebe a senhora graciosamente. Mofan não quer que a sua viagem seja desperdiçada e entra também na casa da menina. O avô ouve atentamente os problemas da senhora enquanto ela começa a chorar, suspeitando que seu marido seja um monstro que mata pessoas à noite devido às manchas de sangue que ela notou nas suas roupas enquanto lavava. Mofan fica intrigado com essa história e fica ansioso para ajudar, só que o velho e a menina recusam o caso, apesar da grande quantia de dinheiro que a senhora oferece. A senhora furiosa diz que a culpa será dele se algo acontecer com a sua família e sai, deixando Mofan questionando por que eles não ajudaram essa mulher. E o velho então mostra a Mofan um contrato que descreve uma situação semelhante e tem o mesmo endereço da mulher. Ele explica que esse contrato é com o marido da senhora, só que o enredo da sua história afirma que ela é a assassina da meia-noite. O velho contrata Mofan então e entrega esse caso para ele, enfatizando que o principal dever é proteger a criança que está na casa. Mofan fica chocado ao descobrir que a menina que seria parceira dele nesse caso é uma mestra caçadora, e o velho se apresenta como presidente do clube e diz a Mofan que deveria chamar ele de velho. O nome da menina é Ling, e no dia seguinte Mofan se reúne no local designado para uma reunião, onde encontra Link já esperando lá. Ela mostra para ele imagens das câmeras de segurança de circuito, que de alguma forma ela conseguiu instalar por toda a casa do suspeito. Não vamos pensar muito sobre todas essas leis aí que ela está infringindo por conta disso, né? Mas tá tranquilo. Remontando então o momento que aconteceu, que a senhora veio contar a ele sobre o seu marido, ela alegou ter vindo imediatamente depois de encontrar sangue nas suas roupas, só que de alguma forma ela estava com o rosto maquiado perfeitamente. A senhora foi pro banho, só que o Ling percebeu que ela saiu usando o que parecia ser uma fantasia de pele que cobria todo o seu corpo. Isso confirmou as suas suspeitas de que o monstro era a própria mulher. Ling tinha uma ideia sobre esse tipo de monstro que ela é, e esse tipo de monstro gosta particularmente das suas vítimas jovens. Mofan então obtém rapidamente informações sobre os moradores do prédio e encontra apenas 6 moradores correspondendo a essa descrição. O mais próximo da casa da senhora é um apartamento alugado por 3 garotas, então ele bate freneticamente na porta delas e entra para verificar como estão todas elas. Tudo parece normal até que uma das garotas chega e é jogada para dentro do quarto através da porta fechada. Ele então pede a garota que está na frente dele para ficar em silêncio, começa
começa a espiar pelo batente da porta. Quando ele vê a terceira garota pendurada no lustre, toda ensanguentada, o monstro se senta em cima dela e olha para eles com os olhos vermelhos brilhantes. Mofan se prepara para lançar um feitiço de fogo, mas a garota atrás dele acaba desmaiando, fazendo com que ele perca o foco. O monstro aproveita a oportunidade para poder romper a janela e escapar. Ele usa sua habilidade de mudança das sombras para se teletransportar para fora do prédio e segue o monstro, mas a sua perseguição acaba sendo interrompida por Ling, que liga para ele para contar que o marido também estava trocando de pele. Ela diz para ele deixar a senhora monstro por enquanto e ir pro apartamento deles para proteger a criança, que certamente morreria quando o marido terminasse de se transformar. Mofan entra furtivamente no apartamento com a magia da sombra e ataca o monstro com o rugido do trovão. No entanto, não tem nenhum efeito sobre ele, mas pelo menos desvia sua atenção do bebê. Mofan então agarra o bebê, mas percebe que a fêmea monstro veio lutar contra os dois. Será uma tarefa difícil, então ele equipa suas botas das feras e sai de lá com a criança. O casal monstro segue ele, mas ele liberta o poderoso punho do fogo e lança uma tempestade de fogo 2 vezes mais poderosa do que o normal. Depois disso, ele verifica as 3 garotas, mas elas não estão no apartamento mais. Ele adivinha que a garota que não estava ferida levou ela para o hospital, então ele vai para o telhado onde Ling está vendo um monstro masculino gravemente ferido, mas agora com a pele humana. Ling adivinha que o monstro feminino usou seu corpo para proteger-se dos punhos de fogo e escapou ileso. Ela explica que o homem é a besta escamosa, um tipo de monstro parasita que vive dentro do corpo humano e bebe o sangue do hospedeiro. Se o seu parasita for capturado precocemente, o hospedeiro pode se recuperar. Com isso em mente, eles chamam a ambulância para ajudar o cara. Seu primeiro caso para o clube de caçadores tem um impacto tão grande sobre eles que dorme por 2 dias seguidos. Depois de acordar, ele desbloqueia o estádio nebuloso do seu talento sombrio também. E mais tarde naquele dia, ele se encontra com Ling e diz para ele que o marido se ofereceu para pagar 1 milhão de yuan se pudessem trazer a sua esposa de volta ao normal. Felizmente, Ling tem equipamento especial que pode rastrear qualquer monstro se você inserir os seus dados de sangue. E uma vez que chegou o pôr do sol, um ponto vermelho deve aparecer na tela mostrando a localização do monstro quando ele sai para se alimentar. Para sua surpresa, centenas de pontos vermelhos aparecem ao redor da cidade ao mesmo tempo, todos se aproximando de uma localização. Ling percebe que o monstro parasita deve ter de alguma forma se multiplicado e se espalhado pela cidade. Mofan pensa que o monstro não atacou as 3 garotas para matá-las, mas em vez disso, fez delas suas hospedeiras também. Todos os monstros parecem estar se aproximando da escola, e a maioria dos alunos está se concentrando no ginásio devido a um concerto que eles estão tentando impedir. Os alunos tentam sair do ginásio, mas ninguém ouve eles. O mais preocupante é o fato de haver 6 pontos dentro do estádio, e eles decidem dividir, com Mofan lidando com os infectados no ginásio, enquanto Ling chama os caçadores Li e outras autoridades para os reforços. Ela aconselha Mofan a fazer um corte no polegar do infectado para permitir que o parasita saia através do sangue. Em casos mais graves, seria necessário matar o parasita dentro do corpo para permitir que o hospedeiro humano se recupere. Ela então entrega o dispositivo Bluetooth antes de correr para a multidão no estádio. Ela alerta ele que um dos monstros está bem próximo a ele, mas ele não consegue ver nenhum até ser emboscado por ele no topo. Ele mata facilmente com seus poderes de fogo e descasca a pele do monstro morto para revelar uma garota humana, que felizmente sobreviveu. Depois de garantir que ela tá bem, ele corre para lidar com o próximo. Ling informa que já entrou em contato com a Liga dos Caçadores e aconselha Mofan a deixar o resto para eles, porque isso está muito acima do que ele pode fazer. No entanto, ele insiste em saber a localização dos próximos monstros. Ele encontra a próxima besta escamada atacando uma garota dentro do banheiro feminino, e ele queima e salva a garota humana antes que seja tarde demais. Ling diz a ele para fazer um corte no polegar dela, e enquanto ele faz isso, uma criatura parecida com um verme cai e morre. A ferida da garota cura imediatamente, já que ela é um mago curandeiro, e ela pede para ele para curar a garota do ataque do monstro assim que estiver recuperada e vai embora. Eventualmente, ele está cercado por outras feras escamosas de todos os lados e corre para o vestiário com as botas da fera para poder atrair os monstros e atacá-los com um agitado fogo celestial. Depois de salvá-los, ele então é perseguido por outra horda de monstros ao mesmo tempo em que recebe uma ligação de Mania, que acabou de matar um dos monstros e diz para ele entrar na mesma sala que ele. Mofan faz isso rapidão antes de fechar a porta atrás dele e bloquear os 6 monstros que perseguiam ele. Eles discutem o seu plano de ação contra os monstros, e a maior parte da magia de Mofan é muito poderosa e pode matar o hospedeiro humano da garota infectada, então eles sugerem que ele use magia de luz como fez com o monstro anterior. Enquanto isso, os caçadores saem e finalmente chegam fora do ginásio para avaliar uma situação. Depois de fazer algumas investigações, eles descobrem que as feras escamosas parasitas não são infecciosas, mas por alguma razão uma delas sofreu alguma mutação que permitiu que elas se espalhassem por outros hospedeiros. O parasita com a mutação infecciosa original controla os outros parasitas como a escamosa rainha e a besta escamosa, né? Os hospedeiros originais desistem das suas vidas se acham que não tem chance e dão a sua energia restante para a rainha escamosa. No processo, o hospedeiro humano dentro deles também morre. Para piorar as coisas ainda, a rainha escamosa parece inteligente, ao contrário das outras
outras feras. Devido a isso, a Liga dos Caçadores pode apressadamente entrar em cena. Logo, os monstros invadem a sala onde Mofan e o Mania estão lá, sob a luz. Mas eles acabam usando magia de luz, cuja magia é muito eficaz para eliminar os parasitas e liberar os hospedeiros. Quando muitos monstros entram ao mesmo tempo, uma garota congela o quarto inteiro, fazendo com que os monstros se transformem em picolés, e ele elimina com a luz, fazendo com que eles ouçam um estrondo muito ao longe. Ling então diz a Mofan pelo fone de ouvido que a universidade e a Liga dos Caçadores decidiram fechar todos dentro do ginásio para colocar eles em quarentena e evitar que a infecção se espalhe na cidade. Claro que esse é um plano horrível, porque significa a morte de mais de 5.000 estudantes dentro do ginásio. As autoridades escolares pressionam especialmente por outro curso de ação, porque seriam responsabilizados pela morte de tantos alunos, mas não tem outra maneira de entrar sem alertar as feras e a rainha, o que arriscaria uma morte em massa dos anfitriões. Nesse momento, Ling corre para a discussão e compartilha sua crença de que a escamosa rainha também está dentro do ginásio, e seu palpite é que a rainha está dentro ou perto do elevador do palco do terceiro andar, porque as feras ao redor daquela área têm movimentos incomuns e não estão saindo da área em busca de pessoas para infectar. No entanto, o problema de entrar no prédio sem serem detectados ainda permanece, e finalmente eles decidem entrar em contato com o Mofan, que já está lá dentro para derrotar a rainha. Claro que ele é inteligente e exige um prêmio da escola se tiver sucesso. Mofan então e Mania sobem as escadas correndo para chegar ao elevador no palco do terceiro andar. Logo antes de chegarem, Mofan diz a Mania para não se esforçar muito, já que a sua magia de luz não seria tão eficaz nos monstros mais fortes, e ele poderia deixar os mais difíceis para Mofan, porque não vale a pena arriscar sua vida. Mania diz que não deve se preocupar e admite que não pretende se sacrificar pela sua vida e fugir se as coisas não parecerem boas. Seu único motivo ali é para ganhar alguma fama com o seu heroísmo, porque ele pertence a uma nobre família e a fama é sua moeda mais importante. Pelo menos esse cara é honesto, né? Por outro lado, o Mofan não se importa com a fama, afinal ele já é odiado pela maior parte da escola por causa da sua demonstração de poder na competição de boas-vindas. Ele faz um acordo com Mania e se eles tiverem sucesso nessa operação, Mania receberia todos os créditos por isso, se eles lhe deram uma semente de trovão depois, um tipo de equipamento mágico, e ele tenta a sorte para pedir uma ferramenta mágica alada para sua irmã, só que essas coisas são muito caras. O Mania aconselha ele a participar da competição dos Jogos de Caçadores, que acontece a cada 4 anos, porque vencer pode ser a única maneira plausível de ele conseguir as asas que ele quer. Ele então alcança o terceiro andar, onde Mania cuida da primeira rodada de monstros, enquanto Mofan desliza com a sua sombra. Ele chega até a área do elevador do palco, onde a principal estrela do dia se prepara para fazer uma grande entrada. Ela entra no elevador do palco com um mecânico para ajudá-la a descer com segurança, mas o Mofan tem sentimento estranho sobre esse mecânico e segue com a magia da sombra. Com o show ainda em pleno andamento, milhares de estudantes podem ser ouvidos torcendo pelo cantor favorito. Enquanto o elevador desce para o poço, o mecânico revela sua verdadeira identidade como a rainha, fazendo o cantor desmaiar. Os aplausos do público se transformam em gritos quando as feras escamosas começam a aparecer, e o Mofan emerge das sombras e se mostra para a rainha, que imediatamente sobe para manter alguma distância. Ele faz um escudo em volta dele, mas ele quebra apenas com alguns acertos, indicando que ela ficou muito mais forte do que da última vez. Seus feitiços de fogo também não funcionam, causando muitos danos em suas escamas, e ele rasteja em direção à cantora pedindo para que fique abaixada e peça para que os técnicos focarem a luz em um único ponto. Depois disso, ele atinge a rainha com mais feitiços de fogo, mas ela continua perseguindo ele e imobiliza o garoto, causando alguns arranhões profundos no braço e no peito. Enquanto tenta se recuperar, a rainha sai para atacar alguns alunos e a situação parece bastante terrível, considerando que a sua mana está quase acabando e seus feitiços defensivos, com exceção da mudança sombria, não servem mais. A rainha então volta para o cerco com seus subordinados e Ling diz a ele para encontrar uma forma de escapar, porque os caçadores decidiram acabar com a infestação toda, mesmo que signifique perder os hospedeiros humanos. Tudo isso ficou fora de controle e eles não podem mais arriscar mais infecções na cidade. Mofan implora por mais algum tempo, porque todos esses alunos não merecem morrer. Quando o caçador da linha não concorda, ele então apenas joga fora o Bluetooth com protesto disso daí. O líder da Liga dos Caçadores decide conceder a ele mais algum tempo, porque ele também quer o maior número possível de pessoas sobrevivam, e o Mofan convoca o seu melhor amigo, ao mesmo tempo que a cantora chama por ele e diz que está focada em todas as luzes. O lobo então solta uma saraivada de areia para empurrar os lacaios, quando qualquer outro monstro que se aproxima de Mofan é tratado como seu brinquedo para mastigar. Ele então convoca a rainha escamosa para se aproximar dele e recua nas sombras e desaparece. Ele reaparece atrás da bateria, mas quando a rainha avança para atacar ele, suas garras não passam por nada. Era apenas uma projeção das sombras. Quando ele estava realmente atrás dela, lançou um ataque combinado brabo no mapa estelar que destrói completamente o monstro. No entanto, ele falou cedo demais, porque ela consegue se levantar e persegue numa velocidade inacreditável, apesar de estar completamente queimada. Quando ela está apenas a 1 centímetro de cortá-lo, ele prende ela com um prego de sombra e eletrocuta ela com um enorme raio, o que acaba funcionando. A rainha escamosa finalmente morre, revelando a mulher inocente
repente sobre aquela escama toda. Depois disso, o colar de Mofan começa a brilhar e levita enquanto absorve a essência espiritual escamosa do nível guerreiro da rainha. Os caçadores finalmente invadem o ginásio e caçam a rainha, mas ela não tá em lugar nenhum. Eles veem todas as feras no chão e algumas das garotas lutando para se levantar depois de se recuperarem. Percebendo que Mofan de alguma forma derrotou a líder, a caçadora instrui a cuidar dos ferimentos a garantir que todas as garotas estejam bem. Link encontra Mofan caído no chão com muitos ferimentos graves. O mago curador que ele salvou anteriormente chega e trata dos ferimentos, aconselhando ele a descansar até que alguém venha buscá-lo. Quando ela sai, Mania vem verificar a ele e o Mofan revisita o acordo com ele e diz que receberia o crédito em troca do que foi prometido. Ele foge com entusiasmo para ganhar influência, deixando Link confusa sobre por que o Mofan deixaria ele obter o reconhecimento por esse grande feito. Ele explica que o seu principal motivo para tudo não é a fama, mas sim melhorar suas habilidades, porque ele precisa vencer o jogo de caçadores em 2 anos e também precisa da ferramenta mágica alada. Eventualmente, uma equipe médica coloca ele numa maca e leva ele para o hospital. Assim que a escola se acalma um pouco depois do incidente, as garotas discutem sobre a morte da rainha e todos se perguntam como Mania, um mago de luz, foi capaz de fazer isso. Uma das garotas diz que ouviu um boato de que Mofan é quem realmente fez isso, e esses dois são o assunto de todas as conversas, mas a maioria não quer acreditar em Mofan, né, que seria o ladrão de recursos que no caso teria salvo todo mundo. Em seu dormitório, Mofan pergunta quando ele vai pegar a Soul Thunder Seed, e o Mania explica que engrenagens mágicas como a semente sonora do trovão são limitadas em número, então ele planeja comprar elas para o Mofan no próximo leilão. O leilão desperta o interesse em Mofan e ele pergunta se pode ir junto. No dia do leilão, eles chegam no grande auditório lotado com os ricos e estimados fãs de magos da cidade. Mofan teve uma sorte de estar lá, apesar de ter uma origem tão humilde. Ele pretende vender um item por essência espiritual, um nível guerreiro, que ele obteve da rainha. Mania então tá super impressionado com isso, alegando que o único recipiente que ele tá segurando é o único que pode conter a essência espiritual e é um item muito raro e caro. Ele simplesmente pegou o recipiente quando pediu o pingente para extrair a essência do espírito. Isso fez ele se perguntar o que exatamente é o pingente e da onde ele veio. Quando eles se sentam, uma voz irritante fala atrás de Mofan. É um garoto snob de uma família rica que fica publicamente envergonhado pelo Mofan na competição de boas-vindas. Ele incessantemente pergunta o que o Mofan tá fazendo no leilão, mas o Mofan olha para ele sem entender, incapaz de lembrar quem ele é. O garoto sai furioso, tomando um golpe humilhante na frente dos seus amigos de novo. Mania compra com sucesso a Soul Thunder Seed pro Mofan com um pouco mais de 28 milhões de yuan. Com isso, o Mofan pode fortalecer o seu talento do trovão tão forte quanto o seu talento do fogo, infundindo com o espírito, tornando ele mais exigente. O próximo item é uma essência espiritual de nível demoníaco, que anima muito a multidão. É um item caro que muitos licitantes tentam ganhar, mas no final o item acaba sendo comprado pelo homem lá, né, o garoto que foi humilhado, com uma oferta de 29 milhões de yuan. Ele tá super orgulhoso de fazer isso aí e ele acaba abordando o Mofan e dizendo pra ele como ele nunca conseguiria colocar as mãos nesse item. O Mofan só concorda com ele pra deixar o garoto tranquilo. O próximo item então é uma adaga, um equipamento mágico que não apenas bloqueia os ataques de monstros de nível guerreiro, mas também projeta picos que perfuram o inimigo. Agora que ele ganhou muito dinheiro da essência do espírito, ele tenta negociar com o resto. Com o seu dinheiro, ele aluga um apartamento fora do campus para poder se concentrar no treinamento. Conscientemente, a casa que deseja alugar é aquela que as garotas também estão de olho. Uma delas recomenda que eles dividam o aluguel com ele, só que a outra hesita em morar com alguém que ela mal conhece, especialmente porque ele é próximo de Mania desde o início. Seu amigo então convence a aproveitar isso como uma oportunidade para atrair um mago forte para se juntar à família Mo. Em vez disso, Mofan espera se divertir com seus novos colegas na casa da universidade. Ele então visita sua irmã Xincha no inverno e ela diz a ele como está orgulhosa do seu desempenho estelar na universidade. Ela compartilha seus aprendizados recentes sobre a Baal City e as suas aulas de história da cidade. As origens podem ser rastreadas até o início dos anos 200 depois de Cristo, quando os primeiros residentes foram os sagrados guardiões da fonte, juramentados a proteger a fonte para sempre. No entanto, seu número acabou diminuindo com o tempo até que eles se tornassem uma raça completamente perdida. Ela acredita nos motivos do culto para poder atacar a Baal City, e isso pode ser encontrado dentro do antigo túmulo de Uguru, e há muito tempo é inexplorado devido ao grande número de espíritos malignos que assombram aquele lugar. Tudo que o Mofan quer é saber a causa da destruição da sua cidade natal e esmagar a Cúria Negra. Para isso, ele tem uma longa jornada pela frente. Finalizando por aqui, mais um recapzão do canal, dessa vez um gigantesco. Espero que vocês tenham curtido, então não esquece, capricha no likezão e também se inscreve no canal ativando o sininho pra gente trazer as continuações desse anime aqui e trazer também muitos outros vídeos por aqui. Eu vou ficando por aqui, beijinho no coração, aquele forte abraço e até mais. Tchau!